Um assassino notório que matou toda a sua família contratou uma governanta que decidiu mudar seu destino, e este homem tentou descobrir da infeliz mulher o que ela queria e por que sonhava com o título de duquesa. Ele pediu a Margaret para incluí-lo em seus planos e como salvá-la de uma vida miserável. Margaret só falou para que ele não matasse Cedric e Cecile. Ela se candidatou a governanta há um mês, e o cavaleiro já sabia dela. O mordomo o havia informado sobre ela, então ele a acompanhou hoje. Mudanças ocorreram em sua vida. Primeiro, ela virou governanta no Ducado de Berta. Devido a problemas financeiros, ela teve que procurar trabalho. Além disso, lembrou-se de sua vida passada. Não foi só um sonho, mas um mundo diferente, com nível de desenvolvimento distinto do habitual, onde vivem predominantemente pessoas de cabelos e olhos escuros. Naquele mundo, ela era professora de mais de 30 crianças e morreu atropelada por um caminhão a caminho do trabalho. E do nada, lembranças da vida passada lhe vieram à mente. O cavaleiro, então, apresentou a senhorita Estela ao mordomo da família Berta, que se apresentou como Javier. Analisou seu currículo, elogiou qualificações e caligrafia e a chamou de excelente professora. Ele explicou que ela cuidaria do jovem mestre Cedric e da jovem Cecile, mas as lições seriam como um jogo. Cecile fala lento, e a moça perguntou quais palavras a incomodavam. Ela sabia nomes e palavras simples, mas o senhor Cedric era um brincalhão. Ele é travesso e bem inteligente, então não haverá problemas. Que absurdo, Estela pensou. Ensinar garotos é um desafio. E pediu à senhorita que nunca encontrasse o jovem Duque Diego. Sério? Ela perguntou. Claro, ele respondeu. Diego pode ser um jovem bem educado, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Estela ouvia esse nome pela primeira vez, embora parecesse familiar. O mordomo explicou que Diego é o meio-irmão de Cecile e Cedric, e é por isso que a relação entre eles é tensa. Sim, disse ela assustada, mas logo surpresa. O quê? Cedric, Cecile, Diego Berta. Ela realmente foi parar no romance de sua vida passada? Diego Berta é o herói do romance, um perigoso contrato de casamento com o Duque, e ela viu esse nome pouco antes de morrer. Precisava me acalmar e recordar os detalhes. Segundo a trama, o antigo Duque Berta não era famoso por sua boa índole. Ele tratava sua primeira esposa, Dolores, mãe de Diego, com frieza, pois não a achava atraente. Eventualmente, Dolores sucumbiu e faleceu. A segunda esposa foi Ana, uma mulher astuta, e o Duque se apaixonou perdidamente. Depois tiveram Cedric e Cecile, e Ana virou duquesa. O Duque queria tornar o filho de Ana seu herdeiro e tentou matar Diego, seu primogênito. Será que, pensou ansiosamente, minhas memórias passadas me ajudarão a escapar? O mordomo informou que a governanta, de quem falou ontem, havia chegado. Estela lembrou-se que era a governanta Margaret Montiel, personagem do romance. E depois o destino dela será morrer pelas mãos do infame filho, Diego. Cedric perguntou-lhe se via bem e se podia ensinar a lutar com demônios. O objetivo dela é proteger essas crianças. Margaret passeava quando um criado a chamou para entrar. Margaret perguntou à tia Gil o que houve. A menina pediu à professora 2 damascos maduros. Eram grandes, e minha tia me pediu para pegá-los, pois precisava manter as forças. Margaret se comoveu com a preocupação, e Gil ficou espantada por ser sua primeira vez como governanta com tanto sucesso. E agora, ela trabalha como governanta no ducado há um mês e tenta encarar essa situação com otimismo. Graças às suas memórias, ela sobreviverá. Estela saudou o jovem mestre e a jovem dama. Cedric correu à governanta, perguntando o que ela tinha nas mãos e se havia trazido algo para ele comer. Margaret explicou ser para a jovem, e o menino indignado perguntou se ele não existia. Ele tentou pegar a cesta, exigindo que a moça a abaixasse, mas ela recusou, explicando que, da última vez, ele cuspiu os morangos por achá-los azedos demais, já que não gosta de frutas. Durante seu mês no ducado, ela percebeu algumas coisas. A primeira coisa é que evitar o protagonista principal é moleza. Afinal, pode-se ficar com as crianças o tempo todo. Diego sempre viu como mau presságio encontrar seu meio-irmão, e enquanto se evitassem, ela estaria segura. Ela, horrorizada, perguntou como ele se aproximara tanto, mas Cedric já engolia o damasco e engasgou na hora. A governanta o fez cuspir o caroço, dizendo ser impagável. Boa sorte. Consegui dar-lhe uma lição. Cedric perguntou se ela o agrediu e xingou. A governanta perguntou, e ele esperou elogios. Margaret perguntou à jovem se queria provar o damasco, pedindo para morder, mas não engolir o caroço.
A garota obedeceu, saboreando a fruta. Cedric pediu a Cecily para não repetir os erros do irmão, mas diferente dele, ela amava frutas e as comeu com prazer. O jovem lamentou o que acontecia, dizendo que a sociedade enlouquecera. A segunda coisa que notou foi que, apesar da primeira impressão, as crianças a obedeciam bem. Ela ficou bem nervosa no primeiro encontro, mas percebeu que eles não eram diferentes de crianças comuns. Mal Margaret iniciou a aula, uma voz feminina chamou Cedric, perguntando se ele estava lá. Ao ver o quarto, a duquesa Ana notou que o filho estava ocupado. A governanta desejou bom dia, dizendo que a aula ia começar. A mulher notou outra pessoa na sala e perguntou o que Cecily fazia ali. Margaret explicou que estava entediada, então a deixou ficar, pois não atrapalhava. A duquesa, fria, virou-se para Cecily, que encolheu-se de medo. O mordomo disse que ela começou a estudar matemática e perguntou friamente se dominava o combate. Ainda não, respondeu a filha caçula ansiosa. A duquesa perguntou o porquê da lentidão. Margaret pediu perdão à duquesa, supondo que a jovem estava com dificuldade em adição. Ana perguntou se ela queria dizer que sua filha era estúpida. Sim, ela não notara que a duquesa era a ser temida. Ela era bastante temperamental e mais perigosa que Diego, com quem nunca haviam cruzado caminho. Margaret defendeu a menina, dizendo que ela apenas precisava de seu próprio ritmo. Ana elogiou Margaret e perguntou se Lyanna a ensinaria. Quando questionada se conhecia alguém intratável, Stella achou que seria demitida, mas o jovem perguntou: por quê? Ela é estúpida. Uma criança que não fala aos 5 anos não é considerada retardada? Ele pediu à mãe para esquecer Cecily e que lhe cobrasse sucesso, pois já dominava a origem de Mesquita. Após a aula, Stella questionou por que ele mentia, exagerando seus pecados à duquesa e chamando a irmã de estúpida. Cedric não se importou, pois a salvou do diabo. Stella o ensinou a não chamar a mãe de diabo, mas graças a ele, ela saiu feliz. Margaret prometeu que o carregaria nas costas após a aula. Ela pediu ao jovem que ficasse quieto, pois era pesado e ruim se caísse. Mas de repente, encontraram o terceiro irmão, Bert. Horrorizada, Margaret se perguntou o que Diego Berta, que a olhava com desprezo, fazia ali. O homem encarou a nova governanta. A moça ficou tensa, mas logo o cumprimentou. Foi o primeiro encontro. Diego percebeu quem ela era e olhou-a novamente e aos seus arredores. O rapaz notou a dedicação dela às crianças e disse que isso vinha de sua mãe, que elogiava Cedric. Ele aprende rápido? Diego perguntou. Sim, Margaret confirmou. Ele já calculara a origem de Mesquita e sua mentira se espalhava cada vez mais. Diego riu, impressionado com o que ele já sabia. Mas de repente chamou Cedric, dizendo que nem o notava mais. Ele pediu desculpas, mas Diego insistiu para a governanta ensiná-lo bons modos. Francamente, é responsabilidade dos pais, ele continuou, mas ele não aprenderá isso com eles. Na verdade, Stella concordou com Diego. O Duque Berta, cruel como a ex-mulher, tinha casos extraconjugais. A duquesa o apoiava, mas mencionar isso na frente de uma criança é bem diferente. Com um suspiro, Stella decidiu falar com o filho do duque. Ela pediu ao cavalheiro que fosse primeiro ao local, mandou-os dar as mãos e irem. Cedric obedeceu sua professora sem questionar e correu para a rua, arrastando sua irmã com ele. Diego disse que não se lembrava de os ter mandado ir embora. Margaret se desculpou com ele, mas afirmou que assuntos adultos devem ser discutidos entre adultos. Disse que a partir de hoje ensinaria boas maneiras ao jovem mestre. Ele não o ignorava, era só muito jovem e inexperiente em muitas coisas. Ela disse isso, mas a principal regra da educação é tratar crianças como crianças. Mas ao vê-lo parecia que ele ia gritar com ela e a demitir. Mas, para surpresa, Diego sorriu e perguntou seu nome. Stella Margaret Montiel, respondeu, e pediu para ser chamada de Senhorita Margaret. Diego entendeu por que o mordomo não se preocupava com as crianças. Ela era uma ótima governanta. Sem saber reagir, Stella só agradeceu. A mamãe queria um jantar hoje para celebrar o gênio de Cedric, mas ele lembrou o pai de sua agenda cheia. Adiaram o evento, mas se ele ajudar, terminará o trabalho e ficará livre amanhã. Esperava a palestra de Cedric sobre as origens de Mesquita amanhã. E claro, a governanta teria que estar presente. Stella ficou em choque. Hoje, leram e lembraram apenas 120 páginas, mas por causa da mentira dele, Cedric terá de memorizar todas as 500.
Se ele se desgraçar amanhã, a duquesa a expulsará. E como ela viverá sem dinheiro até achar um novo emprego? Então Margaret correu atrás do jovem mentiroso. Cedric perguntou do que ela falava, e a governanta gritou que não tinham tempo, que estudariam a noite toda. Como resultado, estudaram até tarde. Margaret acordou o jovem avisando que era hora do jantar. Ela o mandou se aprontar e revisar a matéria. Cedric estava farto, mas se esforçaram. Pelo menos assumiu a responsabilidade por sua mentira. Todo esse esforço de memorização da vida passada deu frutos por memórias. Agora, só me resta sobreviver a esta noite. O duque, a duquesa e o primogênito Diego já os esperavam. O menino ansiosamente sentou-se à mesa em frente à mãe, cumprimentando o irmão envergonhado. Diego o elogiou, esperando que não desapontasse ninguém. Stella se impressionou com ele. O filho mais velho notou que a senhorita Margaret parecia exausta, e a moça tremeu e respondeu irritada que era muito estranho, pois ela tinha dormido muito bem naquela noite. Mas Diego, para complicar, disse ter ouvido que a luz na sala de aula ficou acesa a noite toda. A tensão entre os jovens crescia a cada segundo. Duque Bertha interrompeu a discussão, dizendo que senhorita Margaret era muito elogiada. Ele ouvira que Cedric era ótimo em mapas, mas Stella pensou que ele a elogiava. A moça sentiu que os duques não se interessavam por testar o conhecimento de Cedric. Diego era o verdadeiro pé no saco. Ele disse ao pai que Cedric se destacava em história e sugeriu que a família averiguasse. Era esperado, claro. Então o pai, pigarreando, pediu a Cedric que apenas respondesse, sem pensar demais. Hesitante, ele perguntou ao filho como o regente de Ptérios tratou imigrantes na Grande Fome. No fim, conversaram sobre isso. Ela tinha certeza que ele daria conta, e Cedric realmente lembrou. Ele disse que os imigrantes agiam ilegalmente por não ter onde morar. O regente de Ptérios puniu duramente, tornando a maioria dos imigrantes escravos. Então, erradicaram o crime, fortalecendo e enriquecendo o Estado. Os pais se encantaram com a inteligência do filho. Mas Diego disse que, após gerações, a realeza pediu a abolição da escravidão e perguntou ao mais novo se ele explicaria o porquê. Cedric forçou sua mente para lembrar de algo. Margaret sentiu pena e se perguntou se ele queria humilhar o irmão assim. Para surpresa da governanta, Cedric achou a resposta, explicando que foi pelo aumento de escravos. A nobreza preferia ter escravos baratos a pessoas livres, e ficou difícil para os plebeus ganharem a vida. Por causa disso, o povo começou a se rebelar cada vez mais alto, então a família real não podia mais ignorá-los. Então Diego perguntou qual rei aboliu a escravidão e Cedric respondeu rápido, Brant II. Margaret teve dificuldade em conter sua alegria por aquele aluno incrível e seu próprio orgulho. Um livro ensinava a genealogia dos reis por meio de canções, ótima memorização. Isso mesmo, exclamou a duquesa Ana, elogiando o filho. É um aluno excelente. E orgulhosa, ela disse a Diego que esperava que ele o ajudasse com seu trabalho depois. Após o silêncio para a mãe, disse ao irmão que ele não parecia ter perdido nenhuma aula. Ele disse que se esforçou, e para Cedric, as palavras do irmão eram muito valiosas. Cedric, envergonhado, agradeceu e disse que ouvira que ele era mais talentoso em sua idade. Em voz alta, declarou o desejo de ser como ele. A mãe ficou horrorizada e paralisada. Diego alarmou-se, mas Stella pensou ser um doce sonho. O duque exclamou alegremente que era maravilhoso e ficou feliz por serem tão amigáveis. Ele desejou a todos bom apetite e disse que hoje queria beber. Em recompensa, ele lhe daria uma nota e pediu que Stella o procurasse após o jantar. Foi uma honra para ela. Após o jantar, Margaret indignou-se sobre a nota que ele escreveria e de que século seria. Era óbvio que ele e a duquesa foram beber em outro lugar. Que pena ela não ter tanto dinheiro. O duque logo morrerá, e ela não queria nada com Diego. A única opção era fugir com as crianças, mas antes, tinha que ganhar dinheiro, coisas no destino. Ela decidiu esperá-lo no escritório, mas ao abrir a porta, congelou. No fundo do escritório, Diego, distraído com o livro, chamou Margaret questionadoramente. A governanta perguntou ao jovem duque surpresa o que o trazia ali. Diego perguntou o que havia de estranho em ir à sua biblioteca. Ele entrou para pegar um livro antes de dormir. Perguntou o que ela fazia ali, mas logo soube. Margaret, ao sair, pensou por que sempre o encontrava. A última coisa que ela queria era cruzar com o futuro assassino. Mas então Diego admitiu que ela o surpreendeu. Sabia que Cedric não gostava de estudar, mas de repente, um milagre.
Um milagre? Estela perguntou de novo. Cedric aprendeu tudo. Ele avançava, e Margaret se perguntou por que tão perto. Avançando mais, ele perguntou à governanta por que se afastava, prensando-a contra a estante. Podem conversar confortavelmente a 5 passos um do outro, ela respondeu. Talvez, respondeu Diego pomposo, mas não veria os olhos dela. Margaret pensa e envergonhada, mas Diego se divertia com a situação. Ele mal vê os olhos dela através daqueles óculos grossos. Incrivelmente grossos, pensou Estela. Óculos assim são essenciais para um professor. Recompondo-se, perguntou qual o problema do irmão mais novo querer estudar. São família, afinal. Margaret não entendia o problema dele. Ela fala sobre família. Diego achou estranho que ela os visse assim, e pensou: por que cometer tal ato monstruoso? Uma coisa é odiar os pais, mas por que matar crianças inocentes? Após pausa, ele disse com confiança que era óbvio que ela não era da família deles. Era diferente. Margaret explicou que apenas fazia seu trabalho de professora, mas ouviram vozes atrás da parede. Ele pedia para o deixarem. Uma voz feminina dizia que algo precisava ser feito. O homem respondeu que não era fácil, pois ainda era o filho mais velho. Atrás da parede, no escritório do Duque, ele perguntou se seria fácil se livrar dele. Diego quis saber o que estava acontecendo. Ele achou ter ouvido algo e foi até a parede, mas Estela gritou alarmada. Com certeza era um rato. Deve haver um rato na parede. Rato? Ele perguntou. Embora tivesse ouvido uma voz, a garota tentou persuadi-lo do contrário. Foi um pesadelo. Ela não podia deixá-lo ouvir esta conversa, então com suas mãos cobriu seus ouvidos e, preocupada, pediu-lhe para não escutar. Naquele exato momento, o grito de Ana veio do escritório. Ela pediu-lhe para contratar assassinos e jurou em voz alta. Ela gritou que fazia aquilo por ele e Cedric, que era dos melhores no Oeste. Ou ele morreria ou seria esfaqueado, ele veria, e infelizmente Diego ouviu tudo. Após o fim, ele tirou a mão dela com cuidado. Agora está claro, disse. Porque ela falou de rato. Aborrecido com as palavras, pediu para ela esquecer o que ouviu. Ele se virou como se nada houvesse acontecido, mas os motivos para querer matar o pai e a família ficaram claros para ela. Era preciso atacar primeiro para sobreviver. Ele a aconselhou a não usar o que ouviu, senão não sairia da capital viva. Mas Estela admitiu que não pretendia ir embora. Ela perguntou modestamente ao jovem se ele estava bem. Diego perguntou por que não estaria e, ao sair, aconselhou a governanta a encontrar outro emprego. Se ela ficasse mais, ficaria louca. Naquele instante, ela entendeu suas palavras, seu último ato de misericórdia. No dia seguinte, Cedric viu o estado da professora e perguntou se ela havia ficado bêbada. Do que ele está falando? Perguntou Margaret. A governanta, que desconhecia álcool, tinha o cheiro. O quê? Não! A menina surpreendeu-se. Ela checou. Não era ele. Ela bebeu, notou Cedric. Bem, ela respondeu. Tinha o que resolver. Pensamentos do dia anterior a desviaram, mas relaxou demais. Até agora, ela vivera em paz com as crianças. Seja como for, era preciso urgentemente bolar um plano. Então, na manhã seguinte, enquanto Diego trocava de roupa, bateram na porta. O rapaz surpreendeu-se, mas pensou ser o mordomo, e mandou entrar. Margaret, atrás da porta, tremia. Finalmente, ele estava em casa. Ela o esperava há muitos dias, e com entusiasmo, decidiu que hoje, com certeza, contaria tudo a ele. Mas ao entrar, congelou de horror. Diego disse que olharia os documentos e pediu para ela deixá-los na mesa. Estela, envergonhada, chamou o cavalheiro. Ele virou-se bruscamente ao ouvir uma voz feminina. Corando, ela pediu perdão, dizendo que não vira nada, e Diego pediu que ela simplesmente dissesse por que estava ali. Já mais calma, Estela pigarreou e explicou que queria pedir um favor, e ele perguntou o que ela queria. Nada disso, respondeu a governanta, falando do tempo e das lindas flores. Sim, Diego achava que sabia o que estava acontecendo, julgando previsível. Ele conhecia mulheres que sonhavam mais. Após algumas palavras, elas imaginavam que ficariam mais próximas. Então, ela achava que podia manipulá-lo pelo ocorrido? Estela disse que seria triste desperdiçar aquele dia, e Diego quis dizer que ela tinha entendido tudo errado. De repente, a governanta perguntou entusiasmada. Que tal um passeio com os irmãos mais novos? Um passeio? Diego perguntou devastado. Por que eu iria com eles? Estela explicou que ele saiu primeiro, e ela, ao ficar, ouviu outra coisa. Diego sugeriu que ele esclarecesse algo. Não importa o que ouviu, ela não devia ousar manipulá-lo.
Mas Estela não tinha intenção de usar essa informação contra ele. Ela simplesmente queria fazer um acordo. Ele não sairia perdendo com isso. Pelo que ouviu, o Duque Berta tinha um espião na casa do Marquês de Botry. Ela já sabia pelo livro que o Marquês Botry apoiava a mãe de Diego e, conforme a trama, ele impediu o Duque Berta de mudar de esbeiro devido à forte confiança mútua. Era difícil para Diego procurar um espião na casa do Marquês. O rapaz perguntou o que ela ganharia e Estela perguntou se isso importava a ele. E conformado, o jovem duque perguntou o que ela queria dele. Estela repetiu que pediu a ele para passear com os irmãos mais novos. Irritado, mas concordou se era o que ela queria. Então, como Diego disse, isso a irritou. Cedric tenso e a irmã assustada ao saírem para passear. E Diego tenso perguntou à senhorita Margaret desde quando o chá virou aula fora de casa. É isso, exclamou a governanta, explicando sem jeito que a tarefa era apreciar a natureza. Não acreditando nela, ela afirmou que estava séria e levou uma enciclopédia de plantas. Ela informou ao jovem mestre e à jovem dama que hoje aprenderiam sobre tipos de plantas. Cedric perguntou o que fazer, e a moça explicou que esse conhecimento poderia ser útil para um presente ou plantar um jardim. Ela apontou as imagens e disse que agora jogariam. Quem achasse mais plantas do livro ganharia um prêmio. Que prêmio é esse? A menina perguntou surpresa. Se ela escolhesse o prêmio, não seria interessante, então ofereceu ao vencedor pular a aula ou ganhar algo saboroso. As crianças, tensas e curiosas, esperavam a ordem da governanta. Ao 3, Cedric e Cecily correram para achar as ervas, bem na frente do duque. Ela disse que o prêmio era faltar à aula. Que bravura! Mas, de repente, Estela perguntou por que ele estava sentado. Diego questionou, e a governanta também. Ele não ficaria calado. O rapaz perguntou se ela realmente os ajudaria a examinar o livro de botânica para descobrir o espião. Seria cruel. Ela perguntou se ele concordava. Diego perguntou a Margaret se era vingança por Cedric, mas ela o interrompeu, sem ouvi-lo. Parecia que já tinham achado a flor, e disse que assim, ele perderia. Relutante, Diego se levantou, resmungando e xingando, dizendo que se odiasse ensinar, a culpa seria dela. Sim, respondeu Estela ansiosa, achando que, se ele resistisse, ela não sobreviveria. As crianças corriam pela floresta procurando plantas, e de repente, Cecília achou uma flor linda. De repente, ela viu uma sombra e olhou assustada. Essa grande sombra era seu meio-irmão, que não tinha as melhores intenções. Ele viu que ela já havia achado algumas flores. A menina estava com medo do irmão e tremia. Ele perguntou se ela as mostraria a ele. Não, ela exclamou bem alto. Não. Que reação é essa? Perguntou Diego. Será que acha que vou tirá-las dela? Então Diego ofereceu uma troca. Vestidos, biscoitos ou joias. Os olhos da menina brilharam, e seu irmão pediu que ela escolhesse, pois era melhor conseguir dele do que da senhorita Margaret. Ele pediu flores, e a garota, atraída, as entregou ao irmão. De repente, um ruído, depois um grito. Diego olhou em volta, surpreso, e percebeu que fora pego. Em choque, Cedric perguntou a Diego se ele estava trapaceando. O irmão exemplar que sempre cuida e zela por aqueles abaixo dele em posição estava mostrando seu lado sombrio. Então o menino dedurou que o irmão trapaceava e queria as flores de Cecily. Diego o mandou calar a boca. Prometeu ao irmão comprar o que ele quisesse, mas Cecily viu alguém. Margaret! Gritou. E Diego congelou. Pego de novo. Ela perguntou ao mestre se ele ganharia intimidando os juniores. Diego revirou os olhos e soltou o irmão. Enquanto Cedric tentava recuperar o fôlego se afastando do irmão, Cecily notou que a professora estava repreendendo Diego e, decidindo sentir pena do irmãozinho, ela puxou Diego pela manga e lhe entregou uma flor. Ela pediu ao irmão, e o jovem duque os olhou pensativo. Embora tenha aceitado as flores da irmã, ele as estendeu à governanta, afirmando que não havia condição de que as flores tivessem que ser colhidas pessoalmente. Diante disso, Estela ficou surpresa. Os olhos dela arregalaram e suas bochechas coraram. Ao ver isso, Cecily, entusiasmada, achou que era como um conto de fadas, e de fato, poder-se-ia ter interpretado tudo mal. Assim as crianças entenderam que Diego se confessava a Margaret. Não, ele não vai admitir, gritou Margaret, mas os meninos já estavam absortos em outro desfecho. De volta à área de piquenique, Estela perguntou a Diego como subornou Cecily. O rapaz disse não entender o que ela falava, mas Estela achava tudo estranho. Cecily fez de tudo para protegê-lo, e depois radiante por seu irmão ter confessado.
Diego perguntou zombando como ela não entendia a criança que ensinava. Então, ele logo mudou de assunto. Quem é o espião? Stella se surpreendeu, mas sabia a resposta. O espião era seu tio-avô, Lord Frensham, e Diego perguntou seu motivo. Ele pensa que caça o Marquês, explicou a governanta. O Marquês de Boutre está doente. Seu filho mais velho morreu anos atrás, e ele não tem herdeiros diretos. Lord Frensham crê ter mais chances de herdar o título que o filho caçula do Marquês. Não admira, Diego retrucou. Nem ele nem sua mãe foram apreciados por seu tio-avô. Seu avô amava muito o irmão, e de todos os filhos, sua mãe era a mais amada. Margaret perguntou como ela era. Afinal, quase nada sabia sobre a mãe de Diego. A história original a descrevia como pouco atraente. Como se isso fosse tudo o que se podia dizer sobre ela, Diego hesitou, mas respondeu que sua mãe era uma mulher incrivelmente sábia, para a surpresa de Stella. Stella notou que Diego também tinha essa expressão, repleta de ternura. Parecia que ela o olhava por muito tempo, e Diego notou. O rapaz, confuso, perguntou por que ela o olhava assim, mas a moça sem graça disse: "Não é nada." Ele perguntou por que ela mexia nas flores, e ela respondeu nervosa que queria um belo arranjo. Onde ela cresceu, há uma linguagem das flores, e cada flor simboliza algo. Isso interessou Diego, que perguntou o significado da flor. "Há paz na casa," ela respondeu, e o rapaz ficou frio. Ele cobriu a flor com a mão e pediu para que ele a desse para jogar fora. Mas Stella o parou, e Diego perguntou o que ela fazia. Ela não queria descartá-la. A moça puxou a mão do cavalheiro perguntando ansiosa o que havia de errado com ela. Ele, puxando a mão de volta, perguntou se ela se surpreendia após tudo na biblioteca. Stella recuou tensa, e Diego explicou que um assassino o procurou noite passada. A moça ansiosa perguntou se ele estava ferido, e o jovem duque, olhando a mão, disse saber que isso poderia ocorrer. Ele machucou o pulso, nada demais, mas notou a ansiedade dela e perguntou o que havia de errado. Diego, no romance, é apenas um vilão. Na realidade, é complexo demais para descrever em poucas palavras, mas sem dúvida é bem insensível. Cecília apoiou a cabeça no ombro de Stella por trás e, cansada, disse que queria dormir. Margaret perguntou ao rapaz se queria dormir, e ele assentiu cansado. Ela cuidadosamente deitou os bebês no colo, cobrindo-os, e logo adormeceram. E, de fato, nós também pegamos no sono ao deitar. Diego notou como adormeciam facilmente à luz do dia. Margaret explicou que as crianças adormecem fácil, e que na idade deles, ele era igual. Diego suspirou e concordou. O rapaz olhou a irmã adormecida e, sem pensar, tocou sua mão macia. O dia foi mais tranquilo do que Stella esperava, mas ela podia ter esperança? Então, perguntou a Diego se poderiam se encontrar de novo. O rapaz hesitou antes de responder, recusando o pedido da senhorita Margaret. Stella ficou surpresa, sem entender a recusa. Ele disse que não era necessário. "Isso não faz sentido," ele explicou, e disse que já era o suficiente. Dito isso, ele se retirou. Talvez agora ele entendesse que essa mulher era uma ameaça. Não achava que quisessem se sentar ao lado dele. Só tinham pena, pois ela não precisava de nada dele. Margaret valoriza a união familiar, pois ele acredita que crianças merecem amor. Ela claramente irá interferir na implementação de seu plano, e se ela decidir tirar as crianças da mansão, ele terá que lidar com ela também. Diego congelou e parou ao imaginar isso. Ele se lembrou que o mordomo disse que ela era do norte. Se ele pudesse tê-la mandado para casa quando tudo aconteceu. Ao lembrar que ela tocou sua mão, ele cerrou o punho e pensou: que bobagem! Por que ele daria tanta atenção a ela? Ela não tem nada. Achando o pensamento inútil e todos os pensamentos em geral, ele seguiu para a mansão. Um dia, Cedric andava pela propriedade, cantarolando uma melodia. Ele estava feliz com o feriado e pensou: chega de paz. Ele amadureceu e Cecília ficou mais falante. Mais importante, ele sentia que ele e seu irmão estavam se aproximando. Ele se constrangeu com Margaret e Diego na aula e ficou com eles até a hora do silêncio, mostrando que estavam se aproximando. Contudo, antes que pudesse entrar no quarto, ele congelou, surpreso ao ver sua mãe, e perguntou o que ela fazia lá. Ela bateu o livro e chamou o filho para dentro, dizendo que precisavam conversar. Cedric perguntou se ela não ia ao festival. Ana disse que precisava falar com ele, então iria sozinha. O menino perguntou: e Margaret e Cecile? A mulher respondeu que começariam a aula mais tarde e que já deviam estar na sala. Ela estava preocupada, mas tudo correu bem.
O pai também ficou feliz. Cedric disse que ela o elogiou demais. Ele elogia demais? Ana perguntou. É óbvio que ele é o futuro desta casa, mesmo com um pequeno problema que se resolve facilmente. Ela precisa dizer algo, mesmo de brincadeira, na frente do pai. Ele não devia ter elogiado Diego no jantar. O pai o detesta e perguntou se Cedric a entendia. Cedric, alarmado, explicou à mãe que não queria a herança. Bem, ele de novo. Mas o menino gritou que não aguentava mais, dizendo à mãe que ela entendia bem. Comparado a ele, seu irmão é bem melhor. O herdeiro é o irmão mais velho, pois ele pode ser ganancioso. Duquesa Anne olhou o filho decepcionada. O menino encolheu-se de medo. Se Margaret estivesse aqui, ela o confortaria, dizendo ser cedo demais para pensar nisso, o que causava mais dor em Cedric. Ana disse que ele era jovem demais e não entendia nada, e perguntou se ele viveria em paz se Diego recebesse o título. Ela perguntou o que ocorreria se ela e o pai partissem. Quem o protegeria nesta casa? Aquele monstro impiedoso o mataria. O coração de Cedric apertou, mas ele gritou que seu irmão não faria isso. Ana então elevou a voz, dizendo ao filho que ele agiria igual, e mandou que parasse de falar bobagens. Não! Gritou Cedric, medroso, mas confiante. Ele ria e conversava com o irmão como se nada tivesse acontecido. E ainda, passearam juntos. Ele não os odeia, então podem se dar bem, certo? A mulher, horrorizada, perguntou o que ele disse. Margaret os levou para passear com Diego. Gil preparava uma sopa quando, de repente, Estela entrou e a cumprimentou. A cozinheira se assustou e perguntou quem era. E, ao ver a moça, notou que ela estava atrasada. A senhorita Margaret explicou que a senhora disse ter algo a tratar com Cedric, atrasando a aula. Gil, presumindo a governanta faminta, entregou-lhe sopa. Estela, surpresa, agradeceu a Gil pela sopa e, ao comer, vigiava a cozinheira. De repente, perguntou há quanto tempo trabalhava ali. Após pensar, Gil disse que fazia uns 15 anos. Então? Perguntou a Margaret. Ela trabalhou para a patroa anterior. Gil se surpreendeu. Não dava para falar sobre isso, e ela pediu silêncio. Mas Margaret estava curiosa sobre quem ela era. Gil disse que era boa, meio exigente, mas nobre. Ela era perita em arte, então a mansão parecia uma galeria. Ela não entende nada disso, mas até alguém como ela se encantaria com isso. Nunca imaginou morrer assim. Ela não morreu de doença? Perguntou Estela. Mas foi só o que o médico disse. Mas naquele ano, uma senhora da cidade foi infectada e logo após o funeral, o duque casou-se com Ana. Parece que Gil falou demais e pediu a Margaret que mantivesse segredo sobre o que contou. Sim, e perguntou sobre o que falavam. Gil elogiou-a e ela notou a mansão vazia. Gil, surpresa, explicou que era um grande festival hoje. Muitos já tinham saído para o feriado e à noite os donos iriam ao templo para rezar. Então, era feriado. Mesquita é um país agrícola. Logo tem um grande feriado na primavera. De repente Estela parou. O festival? Primavera. Algo lhe escapava. Espera, o duque foi morto lá. Mas sua ansiedade foi logo interrompida por outra notícia. Uma criada correu à cozinha atrás da senhorita Margaret e relatou que a madame a procurava. E agora, Estela já compareceu perante o tribunal da senhora que a pressiona. Ana, irritada, perguntou como entender tudo naquelas circunstâncias. Tremendo, Cedric virou-se para a professora, que disse, desculpando-se, não entender o que ela falava. A duquesa riu, dizendo que ela fingia, que conseguia fazer bem. Seu rosto calmo era lindo. Mas a governanta pediu à senhora que contasse o que aconteceu para poder se explicar. Aproximando-se, mandou que dissesse o motivo. Estela recuou, e Ana ameaçadoramente perguntou se o filho estava com um irmão louco. Estela Telsa. Ela descobriu. Pensou ansiosa. Ela explicou que isso devia ser segredo da senhora. Foi um erro dela. Esqueceu que eram crianças. Algo assim poderia acontecer. Margaret podia explicar, mas Ana recusou. Ela disse não estar interessada e lembrou que os havia proibido de contato. Margaret se desculpou por criar situação que pudesse ser mal interpretada e disse que seria mais atenta. Ana gostou da submissão. Ela percebeu que não havia nada de especial em ser aristocrata, só em obedecer às suas ordens. Eu queria rever isso. E a mulher perguntou como se poderia confiar em alguém, mas Cedric a afastou, dizendo à mãe que Estela não fez nada errado. Ele disse que pediu porque queria estar com o irmão, implorando para não repreendê-la. Estela se sentiu lisonjeada com a atitude do cavalheiro, mas de repente notou um movimento em sua direção. Ana esbofeteou Estela e gritou para ele parar de falar tolices.
Ana perguntou o que ele viu e que outro sofrerá se não a escutar. O menino gelou de pavor, um nó na garganta. Ana o mandou falar, perguntando se a governanta não bastava e se devia trazer Cecily. Estela perguntou à senhora o que ela estava dizendo e Ana quis saber se podia ver. Estela disse: se ela está envolvida na criação de Cedric, isso não é o bastante. Ela estava contendo a raiva por ter repreendido senhora Cecily pelo que o jovem mestre fez. Para o horror dela, a duquesa cansada declarou que crianças às vezes merecem castigo corporal. Isso enfureceu Estela, que gritou ser abuso infantil. Ana gritou furiosamente. Por que ela estava gritando? Onde já se viu uma funcionária ir contra a patroa? Estela respondeu: como um adulto faria isso a uma criança? Era indício de covardia. Ela agora entendeu o porquê de Cedric ter defendido a Cecily perante a duquesa e por que a senhora ficava tão nervosa na frente dela. Essa gente terrível, até onde eles vão chegar? Se essa é a ideia dela de educação, não pode mais praticá-la, pois não tem direito de ser considerada mãe. Em resposta, Ana riu alto e disse que ela estava muito enganada. Ela achava que um pai é só quem brinca com crianças? E boquiaberta, ela perguntou como ousava ensiná-la, mandando que não interferisse enquanto disciplinava as crianças. Estela persistiu que sua disciplina não era educação, mas violência, e que era seu dever protegê-los. É mesmo? Perguntou Ana. É uma pena, é só isso. Ela se viu demitida, e a governanta foi ordenada a sair até a noite, com o coração partido. Ao sair a duquesa, Estela pegou os óculos do chão e Cedric enxugou as lágrimas. Após isso, Estela pediu que o jovem se aproximasse e o examinou cuidadosamente. Não havia ferimentos sérios nos braços ou nas pernas. Graças a Deus, não havia feridas, o que a deixou muito feliz, mas ela nada sabia da senhora. Cedric chamou Estela, mas ela gentilmente o tranquilizou, dizendo que estava bem. Mas o menino de repente jogou-se nos braços da professora. Chorando, ele disse que gostava muito de estar com ela. Estela garantiu ao menino que não sairia, mas Cedric soube que ela havia sido expulsa. Está tudo bem, respondeu Estela confiante. Basta que alguém reverta isso. Ela tinha poucas opções. A primeira: impedir o assassinato de Diego. Não será fácil, mas nada é impossível. Se Duque Berta sobreviver, o futuro mudará. Assim, Cedric e Cecily permanecem vivos. Contudo, era preciso dizer ao Duque que a dama zombava deles. Ele precisa saber a verdade para resolver o problema. Mas foi inútil, pois o pai dela já sabia de tudo e Estela percebeu o cuidado do Duque. Cedric explicou que o usou para mostrar ao irmão que sozinhos ele não se importava. Ele o queria herdeiro apenas por ser filho de sua mãe. O Duque fingiu ser um pai atencioso para atormentar Diego. Mesmo que sobrevivessem, seriam felizes ali? Outra opção é deixar o Duque Berta morrer. Se o Duque for morto, então há pouca chance de que Diego deixe a duquesa viva. Haverá um caos na propriedade por um tempo, e será uma chance de escapar. Embora não tão ricas agora, as crianças crescerão felizes e poderão escolher seu futuro. Mas, e um homem que cresceu sozinho e não recebeu a atenção merecida? Estela curvou-se a Diego, dizendo que ele logo precisaria de uma gravata. Diego, surpreso, agradeceu a senhorita Margaret. Ao sair, ele afirmou que decide o que veste e não se importava de não ouvi-la. Ela apenas lhe deu uma pequena dica. Só a morte do Duque prova sua dignidade para lidar com ele. Diego certamente aceitará a proposta dela, como quando Agriana, a protagonista da história original, lhe propôs um casamento por contrato. Ela lamentava se adiantar, mas nada podia ser feito. Ela precisa salvar as crianças, e ele não vai assistir este homem morrer sozinho. Precisaria de uma gravata, ele lembrou Estela dizer, como se soubesse o que aconteceria hoje. Diego perguntou ao cúmplice o que a multidão tinha, e ele disse que os levaram para a sala de espera. Perguntei se os seguranças tinham saído. Ele disse que o turno mudou, então ninguém estaria aqui por 30 minutos. Se tudo corresse bem, prometeu grande recompensa. O homem disse que o fracasso era impossível. Ele o chamou de Sua Excelência. Diego o olhou e disse que iria. Sua Excelência, hein? Ele deve ter achado que cobiçava o título do pai. A memória do pai. Que alegria! Por que alguém tão importante se torna menos significativo que qualquer outro? Provavelmente, não é só o problema dele. Ao contrário da relação com o pai, com a mãe, eles podiam dizer sinceramente o quanto se amavam. Qual a diferença entre eles e os ricos comuns? Se as coisas fossem diferentes, ele não viria para cá. Abriu os portões, virou-se para o pai.
Se o pai não fosse tão cauteloso, algo mudaria. O Duque perguntou a Diego por que estava ali, e Diego disse ter algo importante a dizer. O Duque disse para falarem depois e perguntou ao filho por que viera, mas o pai gritou que ele não podia sair dali. Antes de sair, Diego queria perguntar algo e seu pai paralisou de horror. Diego puxou um punhal da manga e perguntou se o Duque lembrava. O Duque encolheu-se. Ele ergueu o punhal e o Duque, lembrando-se, gritou. Naquela noite, o sino tocou após a oração, o sol brilhou na igreja e Diego, limpando o sangue, andava pelos corredores escuros, olhando o chão. Mas ao levantar o punhal, Diego perguntou tremendo como o Duque o reconheceu. Então ele não a reconhece? Com um movimento brusco, Diego tirou o punhal da bainha e, apontando-o para a garganta, perguntou se ele se lembraria. Parecia que ele sonhara com isso. O Duque praguejou consigo mesmo, pensando como era possível não se lembrar disso. Afinal, ele entregou o punhal ao assassino para eliminar o degenerado. Um olhar basta para ver que ele organizou o assassinato. Não só falhou, mas o mandante foi revelado. Que pena do melhor espadachim do sul. Diego perguntou por que ele o estava evitando. Seu pai, nervoso, respondeu. Nada disso. E perguntou se ele realmente cometeria tal crime. Claro que não, respondeu Diego. Alguma vez me tratou como filho? Perguntou Diego, avançando. O Duque gritou, perguntando como ousava falar assim, apontar um punhal para o pai. Diego aproximou-se, e o Duque não tinha mais como fugir. O homem riu de desespero e exclamou que sabia. Ele gritou que se tornaria um verdadeiro demônio. Ele agiu assim para ensinar uma lição a um cretino como ele. Só restava usar a força. Enquanto o Duque ria, Diego, com o punhal em riste, perguntou se eram suas últimas palavras. O Duque tremeu de horror. Mas mesmo com medo da morte, chamou Diego de maldito. Este foi o seu fim. Após o assassinato impiedoso e cruel, Diego olhou suas mãos e, expirando, disse que seu pai não sabia que nascer de um homem como ele era sua maldição. Uma morte prevista não precisa ser trivial. A propriedade ficou chocada com a morte súbita do Duque Bert. Ao saber, a duquesa desmaiou, negando a realidade, e só recuperou a consciência após os preparativos do funeral. O criminoso, subornado por Diego, foi capturado no templo. Ele foi encontrado em estado de embriaguez e declarou que havia se aproveitado da ausência do guarda, matado o duque e que iria escapar. O caso foi retratado como feito por um plebeu rancoroso contra nobres, e Diego agiu logo após a morte do duque. As ações do jovem herdeiro foram brilhantes, mostrando a capacidade do novo chefe da família. Devido à morte súbita, todos da propriedade ajudaram no funeral. Naturalmente, seu trabalho era vestir as crianças de luto. Stella perguntou ao senhor se estava bem. Não, ele respondeu tristemente. Stella perguntou se estava triste, e ele negou. Parecia que alguém desconhecido tinha morrido. Ele perguntou quantas noites mais duraria a tristeza. Stella explicou que não era preciso. Mesmo quem deixou más lembranças poderia ser melhor lembrado. Agora era a vez da senhorita trocar de roupa, mas Cecile não queria fazer isso. Stella a tocou, tentando acalmá-la. Contudo, Cecile bateu na mão da governanta e, novamente, disse que ela não queria fazer aquilo. Stella olhou surpresa para o bebê, quase chorando. A moça se perguntou se a pequena sabia da morte do Duque ou se fingia não saber. Mas hoje era a última chance de se despedir do pai. Cedric disse a Stella que tudo estava bem e iriam juntos. Cecile, como ele, ainda muito jovem, Stella notou com um peso no peito. Acalmando a pequena, a moça disse à senhora para descansar, pois voltariam logo. Ela correu ao mestre. Cedric perguntou por Cecile. Stella disse que ela descansaria em casa. Bem, de fato ela o acariciou, comovida, e disse que às vezes lamenta que ele tenha crescido tão rápido. Cedric ficou indignado, disse que não era o caso, pois já era um adulto. Margaret comoveu-se com o garoto até notar a duquesa. A viúva indignada lembrou-lhe que mandara-a sair da propriedade e murmurou algo mais. A duquesa parecia ter perdido completamente a cabeça, mas isso é natural quando de repente você se encontra no funeral do seu próprio marido. É bom que ela também pode participar disso. Assim ela encontra Diego, o vê e negocia para salvar as crianças. O pai era um homem confiável que liderava a família sem negligenciar suas responsabilidades. Ele era um amigo leal e servo dedicado da família imperial de Mesquita. Diego concluiu o discurso. Não conseguirão lidar com a perda por muito tempo. Na lápide lia-se: em nome da saudade eterna do pai que nunca mais veriam. Que bastardo nojento, pensou a duquesa ao ler.
Que frase pretensiosa! Mas de repente, ela percebeu. Como uma lápide poderia ser feita um dia após a morte, e disse que seu marido não poderia morrer assim. Diego olhou para sua madrasta que gritava que seu marido não poderia ter feito aquilo. Por que o marido dela e não ele? Ela berrou que ele tinha que morrer, que o matou cego pelo poder, senão o funeral não começaria tão rápido. Diego pegou a duquesa pela mão e disse que entendia que ela estava em choque, mas ele também era filho dele. Pois ela pode dizer coisas tão terríveis. Olhando-o, a duquesa horrorizou-se com o sorriso do canalha. A chorar, ela gritava e batia no peito de Diego. Os outros mandaram parar a duquesa depressa. Sabia o temperamento da duquesa, mas como chamar o herdeiro de assassino? Não estava claro que a duquesa Berta e seu marido preferiam o segundo filho? Perguntaram de fora. O marquês atrás do duque jovem. Como o herdeiro foi trocado? Pura ganância do duque. Qual o sentido de nomear uma criança de baixa estirpe como sucessor? Nenhum sabia que Cedric estava ali. Estela apestou seu ombro. Diego disse que estavam ali para se despedir do pai. Não queria que falassem tão mal de alguém tão querido. Os nobres afirmaram que a duquesa o havia tratado com extrema rudeza. Então Diego se aproximou e dirigiu-se a Cedric. O irmão perguntou se estava bem, e o menino, sem erguer o olhar, arrastadamente disse: sim. Perguntei por Cecile, e Estela respondeu que não a trouxe porque ela se recusou a ir, sentindo ser um golpe grande demais. Se o pai está assim, o que diremos dos filhos? Perguntou o mais velho. Margaret não queria encenar a peça que ele escreveu. Para agitar a cena, ela avançou e disse que a gravata preta de que falava acabou sendo necessária para ele. Diego ficou tenso. Seu coração apertou de medo. Olhou Estela ansiosamente e um sorriso surgiu em seus lábios. Ele riu, achou que ela tinha muito a falar com as crianças e, sugerindo se encontrarem a sós depois, afastou-se, olhando a moça uma última vez. Ainda assim, ela atraiu a atenção dele, esperando que a conversa fosse um sucesso. Mas, de repente, notou uma imagem familiar. Este homem estava parado ali, olhando para Diego, cabelos prateados e olhos azuis brilhantes. Era Adriana, a protagonista do romance. Ela se escondeu na sala de orações, evitando a criada, e testemunhou o assassinato do Duque Bert. Isso a faria verificar as ações do criminoso. Então, o que ele fará, jovem Duque? Margaret, 22, era bem falada. Além de ser ótima professora, a bondade dela a faz querida pelos outros. O Duque perguntou como ela veio para a propriedade. Dizem que a família dela era pobre por causa do vício do pai em jogos, mas agora a situação melhorou. Também vale a pena notar que a duquesa anunciou sua demissão. Ela ainda não partiu, mas resta pouco tempo, e ela tem um noivo, relatou ele, e Diego perguntou novamente. Disseram que ele era o segundo filho do barão Eric, honesto, e que eram adequados um para o outro, mas ele não precisava se preocupar. O mordomo soube que o noivado foi rompido. Diego perguntou por que se importaria. Isso não é importante? Perguntou o homem. Por que ele investigaria tanto? Certo. Por que o noivado foi rompido? Perguntou Diego. Se ela precisasse de algo, não recorreria ao noivo? Disseram. A senhorita procurou emprego e recebeu a notícia do noivado rompido. Se isso não tivesse ocorrido, ele teria se casado. Ele perguntou se ele se interessava por Margaret, e Diego, irritado, quis saber por que a pergunta. Era bela, mas Diego, com outra ideia, disse que os óculos cobriam metade do seu rosto. Ele concordava que nobres viam governantas como lazer, mas isso não o incluía. O trabalho dela era educar as crianças. O mordomo perguntou por que ele pediu a investigação. O duque, olhando a governanta pela janela, disse que ela sabia o que ele fez há 2 dias. Ele interrompeu o mordomo, explicando que agora entendia seu interesse nela, e pediu que a informasse que a estava procurando. A senhora gostava dos damascos. Estela colheu alguns. A animaria, embora incerta da felicidade. Então, o mordomo se aproximou. Estela perguntou a Javier o que fazia ali, e ele disse que veio dar-lhe algo importante. O jovem duque a chamou. Ao ouvir isso, a moça ficou tensa. Ela esperava que se encontrassem logo, mas não tão cedo. Estela perguntou aonde ir. Javier se ofereceu para levá-la e aconselhou a senhorita Margaret a não provocar o duque. Ele não queria mais vítimas desnecessárias. Então? Perguntou Estela. A morte do Duque Bert foi um sacrifício necessário. Javier perguntou à senhorita Margaret como era viver sabendo que um familiar poderia matá-la. Ele veio por ordem do Marquês Beautry para visitar Dolores, mãe do Duque. Foi um casamento feito para unir 2 famílias.
Um casamento sob o pretexto do qual o Duque Berta enganou terrivelmente a Lady Dolores. Após a morte de Dolores, o jovem Duque chorava por sua mãe. Depois, Duque Berta passou a agredi-lo. 20 anos se passaram. Tempo suficiente para um assassinato. Ela não tinha intenção de criticar o jovem Duque por isso, já que ela sabia, mas não interferiu de forma alguma. Ela também é cúmplice. Não era preciso matar uma criança que nada entendia. Javier perguntou se ela tentava salvá-los, e Estela assentiu, confiante. Ele a entendeu e a guiou ao Duque. Ao se encontrarem e ouvirem a governanta, Diego apoiou a senhorita Margaret. Quando o mordomo trouxe a moça, Diego chamou a senhorita Margaret para entrar, dizendo à moça que a convocou por terem algo a discutir. Batendo na mesa, o jovem Duque pediu que ela dissesse o que queria. Seu pai negligente era viciado em jogos, ela sobrecarregada com os irmãos mais novos, a mãe depressiva, uma vida bastante infeliz. Então, ela queria ser a próxima duquesa? Diego perguntou. Estela fez uma careta, perguntando-se por que ele de repente falou da duquesa. O Duque queria saber de Margaret como melhorar sua vida. Talvez ele foi programado para casar com a pessoa certa, ela pensou. Ajustando os óculos, Estela confirmou que queria algo dele. Diego ouviu atentamente as explicações da governanta. E ela, com confiança, pediu que ele jamais matasse os irmãos, Cedric e Cecile. Diego olhou a governanta surpreso. Diego dormia e o barulho o acordou. De repente, ouviu seu nome e pulou da cama. Suspirou, achando que era um pesadelo. Mas Cecile tocou suas pernas, o despertando. Surpreso, Diego perguntou quem a deixou entrar. A menina disse que todos estavam ocupados e não podiam vir, então ela veio. Diego, recém-deitado, chateou-se e perguntou se a governanta não lhe ensinou que era falta de educação acordar quem dorme. Cecile disse, já é manhã. Por que ele dorme? Ele deve ser punido por dormir demais. Diego ficou surpreso. Pensou que ela falava bem, deu um peteleco nela, deitou-se e disse para a pequena ir. Mas a menina não desistiu e continuou mandando Diego levantar. Ela tentou puxar o cobertor, mas Diego a chutou, e a menina, ofendida e quase chorando, resmungou, repreendendo o irmão. O barulho irritante impedia Diego de dormir. Cecile lembrou que ele prometera, mas não cumpriu. Diego, irritado, perguntou qual promessa era, e a menina, chorosa, disse que com flores ele realizaria seu desejo. Ah! Revirou os olhos. Ele se lembrou daquele dia na rua. Esquecera-se completamente e pediu à irmã que dissesse o que queria. Sem resposta, mandou-a falar de novo. Ela choramingou, sob pressão. Todo o ressentimento dela irrompeu em lágrimas. Os ouvidos de Diego sangraram, mas ele permaneceu em silêncio. Após um tempo, ele perguntou pela governanta dela. Nesse instante, Estela chegou para a aula de Cedric. O menino, com desagrado, perguntou à governanta se ela ainda estava lá, já que fora demitida, e tão envergonhado chorou em vão. Estela perguntou quando ela sairia da propriedade. Sair? Perguntou o garoto horrorizado. Mas Estela declarou que só sairia quando ele aprendesse todas as fórmulas. Pediu então que ele resolvesse o problema logo, pois geralmente não errava tanto. 10 dias haviam se passado desde a morte do Duque Bert, e ela permaneceu governanta pelo acordo com Diego. Então, as crianças haveriam até se cansarem. Ao contrário do esperado, as crianças se recuperaram. Alguns se preocuparam porque Cedric não chorou, mas ela pensava diferente. Neste mundo, a morte de um dos pais nem sempre é triste. A duquesa, sempre ausente da propriedade, tentava impedir Diego de herdar o título. Ela ainda não aprovava a presença dela ali, mas era difícil tirá-la agora que estava com Diego. O teste acabou, mas ele ainda tinha que escrever. Então ela perguntou se ele pediria tempo extra no exame estadual. Gerenciar tempo era uma habilidade. Diego concordou e não esperaria mais. O fidalgo sonolento arrastou Cecile, que se debatia. O bebê choramingava e Diego já não aguentava mais. Que companhia? Perguntou Estela. Desde que olhou pela janela, respondeu Diego. Ele queria conversar e perguntou se ela tinha 1 minuto. Estela disse que resolveria e sairia. A moça pediu que esperasse no quarto ao lado. Diego entregou Cecile para a governanta e disse que lhe daria 5 minutos. Estela mandou o cavalheiro estudar e a dama brincar. Cedric perguntou se a conversa seria longa. Estela perguntou se não era o que ele sonhava. Cedric disse que se ela não voltasse em meia hora, ele iria. Então a professora anunciou. Se ele não chegar em meia hora, refará a prova. Eles concordaram. Cecile perguntou o que era, em que país faziam a mão. Estela disse que em tempos modernos, mas no exterior.
Estela foi a Diego, olhando os meninos. Cecília queria aprender, e o irmão a ensinou. Ela terminou rápido, Diego notou. Estela perguntou sobre a duração da conversa. Diego queria concluir logo o assunto, por isso pediu que a senhorita se sentasse. A moça, assustada, não sabia onde sentar, mas o Duque a encarava. Ela sentou nas cadeiras infantis por não ter opção. Diego foi direto ao ponto. Ele disse à senhorita Margaret que sabia quem o apoiava ou não. Ela é bem consistente, e ele antes pensou que podiam ser bons parceiros. Se sua aluna não tivesse invadido seu quarto esta manhã, ele ainda consideraria um evento infeliz. O mestre e a patroa estavam com ela. Como se aproximaria com tanto medo? Estela tentou entender. Mas, de qualquer forma, eles já decidiram assinar o contrato, então devemos começar pelos seus termos. Se tivesse consciência, não lhe pediria para assumir as crianças para o resto da vida. Ele parecia zangado, e Estela pediu que a deixasse ficar até Cecília crescer. Ser governanta não garantia um emprego tão duradouro, mas ela falava do tempo que viveu na propriedade. Então sua estadia aqui não se estenderá e ela guardará o segredo. Diego assentiu, dizendo que imporia as condições: transferir a creche para outro prédio. Ele não tinha intenção de semear a discórdia e mandá-los para longe. Ele não queria mais ser arrancado do seu sono doce. Ele enviaria um servo para evitar tais situações, mas Estela disse que era injusto. Diego pediu à senhorita Margaret para repetir. Estela então perguntou por que o havia procurado, explicando que o considerava um guardião melhor do que o Duque Berta. Ele talvez não gostasse, mas ela tinha escolha. Se fosse ao Duque Berta, não precisaria implorar pela salvação deles. Diego perguntou se ela queria salvá-los, então por que não enviá-los a outro prédio? Se ele os mandar para outro lugar, como eles vão crescer sendo tratados assim? Não devem sofrer com fofocas de adultos. É melhor que vivam onde ninguém os conheça. As pessoas percebem o poder rápido. Após a morte do Duque, as crianças se tornarão um fardo aos criados e sofrerão com a dureza deles. Ele pensava que seria melhor que eles crescessem ao seu lado, enquanto outros, ao contrário, o viam como um inimigo potencial. O estereótipo de que vítimas de violência também praticam violência era aceito, mesmo em seu passado, e não só em seu país. Mas Estela informou ao cavalheiro que a duquesa maltratava as crianças há muito, com a permissão do duque. Diego a olhou surpreso. Cecília é a que mais sofre, disse ela. E Cedric é alvo da raiva dela. Para ele seria um modo de se livrar da duquesa. Diego estava chocado. Ele pediu um segundo tentando compreender o que foi dito, pois não lhe parecia assim. Mas, se não fosse ele, teriam feito com Cedric. Duque Berta só se importava com ele por ser filho da duquesa. Talvez ela tenha testemunhado os abusos. Mais provas, se outros fossem entrevistados. A posição da duquesa só se mantinha com o Duque Berta e seus 2 filhos. Se o Duque Berta estivesse vivo, os crimes da duquesa seriam abafados, mas após sua morte, ela não reaverá sua posição. Ele entendeu a situação e reverteu a decisão de mover a creche para outro prédio. Estela o agradeceu pela compreensão e pediu paciência, caso estivesse causando inconveniente. Assim que se acostumassem, ela sumiria. Mas Diego disse que não era preciso. Ao quebrar o contrato, ele mudou de ideia, e com uma tira de papel, criou algo e virou-se para a senhorita Margaret. Enquanto ela o olhava, sem entender, ele pôs um embrulho de papel em seu dedo e a pediu em casamento. O quê? Pensou. Tirando o anel caseiro do dedo, ela disse com desagrado que não queria casar-se. Diego não a pedia em casamento ainda. Ela quis saber o que era, se não um pedido. Uma ameaça? Perguntou o Duque divertido. E a sério, ele perguntou se ela compreendia a dificuldade de achar alguém que nunca o traísse. Ela o conhece bem porque já viu sua crueldade. Mesmo que ele mude um pouco, a percepção dela não mudará. Ela o apoiará e ele cuidará da segurança das crianças. Ela não é comum e nunca pediu nada que ele não pudesse entender. Então pensou que o melhor seria casar com alguém de interesses comuns, o que foi uma jogada calculada. Este acordo era o pilar deste casamento. Estela entendeu, mas sua resposta foi a mesma. Diego perguntou o motivo, e a moça achou que era porque ele logo se apaixonaria por Adriana. A moça perguntou o que faria se, noivo dela, surgisse uma garota de quem gostasse. Ele, orgulhoso, disse ser impossível, explicando à senhorita Margaret que por toda a vida tentou não ser como o pai. Mesmo se casando com ela, crendo que é um casamento arranjado, ele prometeu nunca traí-la tendo um caso. Não era que ela pensasse que Diego a trairia intencionalmente, nem que ela não estivesse nem um pouco tentada por aquele pedido atraente.
Quando Diego encontrar Adriana, ele se apaixonará por ela. O contrato será rescindido, e ela sairá da propriedade, deixando Cedric e Cecile. Mas será um problema se Diego, num esforço para permanecer fiel a ela, afastar Adriana. No romance, Adriana propôs um casamento por contrato porque seu noivo era um desgraçado. Ela não queria usar a desgraça alheia para sua própria felicidade. Stella disse que nem tudo seria tão simples quanto ele afirmou, mas Diego viu o encontro como um sucesso. Talvez ele quisesse uma razão para parar. Stella ficou tensa. Ele, a sério. A moça pensou, ansiosa. Podia confiar na humanidade dele? Talvez não quisesse matar seu meio-irmão e irmã. Ela hesitou. Se ele cancelasse o noivado, ela ficaria como uma galinha com ovos quebrados. Galinha? Perguntou Diego. Ela explicou que só ela sofreria, e perguntou por quanto tempo ele continuaria aquela conversa ridícula. Mas Diego estava convencido de que ela dizia coisas absurdas. Ele nem namorava ninguém. Como se apaixonaria? Mas ela não podia trazer Adriana para ele agora? Ou podia? Stella apostou com ele que em 3 meses apareceria uma bela mulher. Se nada mudasse após o encontro, continuariam a falar de casamento. Ela falou como uma vidente, mas Stella sugeriu chamar de profecia, porque definitivamente aconteceria. E se não? Perguntou Diego aproximando-se, e a moça ficou tensa. O rapaz sorriu. E se ele não se apaixonar em 3 meses? Margaret prometeu fazer o que ele quisesse, até casar. Diego disse que não podia recusar tal oferta. Mas mesmo ele tão confiante em si, Stella sabia algo que ele não. Tinha uma pessoa ligada a ele pelo destino, como estava predestinado na história original. Mas Diego parou e sugeriu que almoçassem amanhã. Almoço? Perguntou Stella. Em 3 meses iriam noivar, então precisavam se achegar. Stella, atordoada, lembrou-lhe que o havia rejeitado. Impossível, disse Diego sorrindo. Nenhuma garota o recusara antes. Que idiota persistente, pensou Stella. Mas na manhã seguinte, a ficha caiu, e ela se perguntou se ele realmente enlouquecera. Ele aparecia nos sonhos dela com propostas de casamento, e ela não conseguia dormir. Ele deveria casar com a protagonista, e arruinou tudo. Ontem ela discutiu com Diego sem razão. Mas, e com crianças, dá para evitar com comida? Com certeza, as crianças. No jantar, Diego, após pausa, irritado perguntou o que era aquilo. O confronto começou. Diego notou que não havia consenso sobre o número de participantes, e Stella se aproveitou disso. Não houve acordo. Ignorando Diego, Stella virou-se para a senhora e elogiou sua roupa deslumbrante. Sim, respondeu Cecile, orgulhosa, e se gabou de que Diego a comprou porque quebrou sua promessa. Diego explicou. Se ele promete, ele cumpre. Pediu à professora para comer. Como ela saberia que trazer crianças aqui resultaria em fracasso, desejando-lhes bom apetite? Mas ao provar, ela se surpreendeu. O mousse de foie gras é picante e amanteigado. O pão é crocante por fora e macio por dentro. E se ela o escolher, comerá essa comida todos os dias. E Stella disse que o escolherá, que quer viver comendo apenas essa comida. Se mudar comida, roupa e moradia, a vida dela mudará dramaticamente. A vida dela seria outra com ele. Stella quase topou, mas hesitou, dizendo que não podiam casar, pois ela não tinha certeza. Que certeza é necessária? Diego, sem entender, perguntou a Cedric e Cecile se queriam que Margaret ficasse na propriedade. A menina levantou-se animadamente de seu assento e disse que sim, e Cedric perguntou sobre o que estavam falando, que iam se casar. Diego perguntou a Cedric se não queriam casar e formar família. Stella, ansiosa, disse às crianças que o Duque só brincava, e Cedric perguntou se era verdade. Ele, sem jeito, disse que também planejava se casar com ela. Stella se comoveu com a proposta do mestre, mas percebeu a verdade imediatamente ao ouvir que ela faria os exames e as tarefas dele. Ambos irmãos queriam casar apenas para usá-la. Que pena, irmão, disse o astuto Diego. Em todo lugar há regras. Então Cedric disse que iria para Fernando, onde relacionamentos poliamorosos são permitidos, e seria o segundo marido dela. Diego disse a Cedric ser absurdo, que os 3 tinham que ser de Fernando, ou pensava que podiam mudar de nacionalidade. Mas Stella interrompeu o debate, perguntando o que dizia a uma criança. Incapaz de responder, Diego perguntou por que ela se interessava por alguém 15 anos mais jovem. Isso é possível? Ela perguntou, e Diego disse que jamais imaginou ser rejeitado pela idade. Ela o pediu para parar, e Diego pediu-a em casamento novamente. Ele perguntou a Stella se irmãos não deveriam brigar por mulher. Que infantil e sem vergonha, ela pensou.
Assim que a questão com a duquesa for resolvida, ela partirá. Veremos. Após o jantar, Cedric perguntou a Estela se ela se casaria com seu irmão. Como ela pode? Perguntou a garota, e pediu ao menino que não se preocupasse. Não havia nada entre eles. Cedric estava convicto de que Estela o convencera. Ok, o menino concordou. Pelo menos não será com o irmão dela. A menina perguntou por que ele estava tão duro hoje, pois disse que o irmão era incrível. Mas Cedric disse que ela não precisava saber. Estela sugeriu um passeio, Cecília concordou feliz, e Cedric ficou surpreso. Ela confirmou, dizendo que uma confeitaria havia sido recomendada. A carruagem esperava lá fora. Ela pediu a ele que se aprontasse, e o menino disse que iria logo. Levar as crianças era um trabalho, e ela entregou Cecília à criada. Após dar a todas suas tarefas, ela se aprontou, mas parou surpresa. No corredor, ela viu a duquesa a encará-la com raiva. Ana correu para ela, Estela congelou, confusa. Ela agarrou a governanta pelos cabelos e disse furiosamente: ela deve saber por que faço isso. Ana, louca de raiva, quis saber o que ela queria dizer. Da última vez, ela pensou que era apenas uma caipira, e, portanto, não entendia nada, mas acabou que ela tinha criado uma cobra no seio. Estela resistiu, dizendo à senhora que era um mal-entendido e pedindo para ser solta. Mas Ana a jogou no chão. A duquesa, rangendo os dentes, lamentou. Tão desafortunada. Então recuou e a apunhalou. O que ela trama? A mulher gritava. Que motivo ela tem para andar perto do Diego? Ela errou ao se distrair com a proposta. Não podia ter chegado à duquesa que jantaram juntos. Com ansiedade pensei que devia voltar a mim. Se continuar admirando a duquesa, nada fará. Ela disse que Diego e Cedric eram igualmente os donos da propriedade. Mesmo que não goste, ela não tem o direito de decidir quem entra ou sai. A duquesa riu. Agora ela percebia que foi ela quem forçou Cedric a aceitar que ele e aquele bastardo do Diego eram irmãos, mas Estela disse que foi ela quem os separou. Ana a mandaria calar, e Estela perguntaria se crianças não eram novas demais para odiar por brigas de adultos. E o senhor? Cedric sempre gostou de Diego. Ana cerrou os punhos trêmulos e perguntou como ela se atrevia a olhá-la assim. Ela a agarrou e, irritada, disse: não tem papas na língua. Estela implorou à duquesa que esperasse, e Ana disse que corrigiria esse hábito repugnante. Assustada, Estela chamou pelos mestres, pedindo que não saíssem e fechassem a porta. Mas Ana veio e começou a bater na porta, ordenando que Cedric saísse. Margaret implorou para não fazê-lo, enquanto Ana perguntou a Cedric se queria ver a governanta expulsa nua. Ao ouvir os gritos da governanta, a menina abriu a porta e espiou, e eu senti um medo imenso por ela. Correndo, ela gritou, não, e Estela, ao tentar sair, pediu à menina para não se aproximar. Cecília puxou a mão da mãe da professora, a chamou de má e exigiu que não a tocasse. Ana tirou a mão de Estela, olhou sombriamente para a pequena criatura e gritou que nem notou a mãe, levantando a perna para atacar. Estela correu em alarme para a aluna, e quando a pequena abriu os olhos, viu que Estela a havia protegido do golpe de sua mãe. Foi incrivelmente doloroso, até para um adulto, e se tivesse atingido a menina? Ana sorriu cansada com o olhar altivo da governanta. Sentiu que se tornara sua mãe. Estela protegeu a menina, ensinando-lhe poucas palavras. Margaret disse a Ana para nunca mais pensar em fazer mal a essa criança. Ela não permitiria isso. Arrogância! Gritou a duquesa. Porque os servos pararam. Não podiam nem arrastar a garota. Mas, de repente, uma voz masculina perguntou o que estava acontecendo, e todos viraram bruscamente. Diego explicou que tinha vindo porque os servos lhe disseram que as coisas não pareciam estar indo bem com elas. Então, olhou para a irmã e para a garota que ele estava pedindo em casamento, e disse à duquesa que ela deveria se explicar. E Ana respondeu orgulhosamente que, já que ele viera, lhe explicaria algo. Apontando, ela disse com nojo. Essa garota está despedida, e que ele arranjasse outra governanta. Diego disse que seria difícil. Ana, desconfiada, perguntou seus planos. Ambos conspiraram para expulsá-la. Abraçando Estela, ele perguntou à duquesa o que ela achava, explicando que, se tudo o que ela disse fosse verdade, significaria que ela ousou ameaçar sua amada. Ana riu, certa de que seu enteado não tinha um gosto tão ruim. Bem, sorrindo sarcasticamente, ele respondeu. É nisso que ele difere do pai. A duquesa, irritada, revirou os olhos. A mulher pensou que precisava se acalmar. Se ela continuasse a irritá-lo, não a favoreceria. Diego se levantou e Ana disse que precisava deixar claro que a moça já havia sido demitida. Nada disso, explicou Diego.
Ele agora administra a propriedade. Ana disse com um sorriso. Ela é a mãe dessas crianças. E perguntou se as daria à governanta, de quem ela não aprovava, e se virou para Cecily. Estendendo a mão, ordenou que a menina se aproximasse, mas a garotinha, com medo, negou e se encolheu junto à professora, enfurecendo Ana ainda mais. Tirando a filha da governanta, ela gritou perguntando se entendia quando falava gentilmente. Estela afastou a mão da criança batendo na mão da senhora e acalmou Cecily, dizendo que estava tudo bem. Ela a consolou. Diego disse à duquesa que ela agora entendia de quem as crianças precisavam mais. Ele a mandou sair por ter confiado no pai dele e feito algo ultrajante. Ana ficou humilhada e cerrou os dentes. Ela partiu em silêncio, deixando a moça e a filha sozinhas. Estela aplicou compressa fria no rosto. O servo a ajudou, mas ela pediu atenção à senhora, não a si. Diego se aproximou da noiva e perguntou como estava. Disseram que a duquesa tinha mão pesada. Estela, indignada, perguntou se ele podia checar. Ela não perderia a chance. Mas Diego perguntou se ela enxergava bem sem óculos, por que não os tirava? Por quê? Perguntou Estela, dizendo que os usava por ter visão terrível. Não é verdade, respondeu Diego, e a menina perguntou o porquê. Sentando-se ao lado dela, ele explicou que se a visão não fosse tão boa, ela não teria protegido Cecily. Estela se interessou, não sabia que ela tinha olhos azuis tão lindos. A garota, envergonhada, disse que ele não havia notado antes. Apenas, ele disse terno, pondo a mão no ombro dela. O brilho era outro. Diego perguntou por que ela era obcecada por aqueles óculos. Talvez quisesse esconder algo dele. Estela perguntou se ele suspeitava dela. Não podia haver segredos, disse orgulhoso, então deixou-a dizer o que pensava. Ela pediu que a duquesa fosse proibida de se aproximar das crianças. Diego ficou tenso. Ele nem sabia quem estava cuidando de quem. Estela disse que podia se defender de alguém do seu tamanho, mas para os senhores seria um trauma real. Ela se preocupava não só com Cecily, mas também com Cedric. Ela correu até o cavalheiro, encolhido no canto após o ocorrido, e o acalmou, dizendo que tudo estava bem, já tinha acabado. O menino, chorando, disse que Estela e Cecily estavam lá fora, e ele, escondido, pediu desculpas a Estela. Então, para a segurança das crianças, elas devem ser protegidas da duquesa, a todo custo. Mas Diego não entendia. Não havia benefício em cuidar tão bem das crianças, então por que ela cuidava delas como se fossem suas? Estela explicou que, em seu país, professores denunciam tudo, especialmente violência doméstica. Diego ouviu isso pela primeira vez. Não eram ambos de Mesquita? Estela estremeceu, referindo-se às autoridades locais. Sem perceber, ela começou a falar sobre como foi em sua vida anterior e queria transmitir que quem a coberta também é cúmplice. Ela pensou em fugir, deixando Cecily e Cedric, mas, ciente de tudo, não podia os abandonar, pois não tinha certeza se não se sentiria culpada por suas mortes, embora talvez sentisse. Ela descobriu uma nova vida nesta história, pois precisavam ser salvos do sofrimento. Ela sentia uma espécie de responsabilidade. Diego perguntou hesitante. Se ele fosse mais jovem, ela também cuidaria dele? Estela tocou sua bochecha, aproximou-se, olhou em seus olhos e disse que ainda se importa com ele. Diego olhou para ela em choque e sentiu borboletas no estômago. Percebendo o que tinha feito, Estela corou e pensou que tinha ido um pouco longe demais. Mas Diego, como um gato, se aconchegou na mão dela e disse: "É tão bom", quase chorando. Naquele instante, o coração de Estela acelerou. Diego iniciou a conversa sobre ter perguntado que tipo de pessoa era sua mãe. Obviamente, ela não se parecia com a agressora. Margaret, comovida, se alegrou com isso. Diego continuou. A mãe dele era forte e determinada. Apesar de tanta humilhação, ela nunca revelou seu lado sombrio. Entre as crianças, Diego estava preocupado com a mãe. Ela secou as lágrimas, pedindo que ele não se preocupasse. Ela disse que era para aquecer as mãos dele, mas a sociedade tem outros padrões para essa nobreza. Estela também se lembrava de Dolores exatamente assim, as linhas cruéis no livro descrevendo a mãe de Diego, rejeitada por sua aparência feia. A maioria das características era de aparência, levando as pessoas a ignorá-la. A mãe dele não queria que ele odiasse o pai, mas, dado o que ele era, não tinha escolha. Diego confessou à senhorita Margaret que a mãe não morreu só de doença. Estela perguntou por que ele dizia coisas tão estranhas, mas Diego não sabia. Talvez quisesse que ela, após suas desculpas, pensasse que ele era melhor do que realmente era. Depois disso, a seu pedido, as crianças foram separadas da duquesa.
Diferente do original, Diego mudou a duquesa para outro prédio, não as crianças. Dir-se-ia que foi cruel demais para uma mulher que perdeu o marido, mas para Diego, nem isso bastou. Diego acatou os conselhos e achou informações sobre as governantas que trabalharam na propriedade. As governantas sem recomendações provavelmente não puderam ficar na capital, espalhando-se pelo país, tornando quase impossível que venham testemunhar, gastando seu sustento. Contudo, o parceiro dela é rico e promete compensá-las adequadamente. Diego, além de rico, é bonito. Ele não é perfeito demais? E ela o via diante dos olhos. A pele dele é tão macia. Então Cecile perguntou à professora o que houve, e Estela se assustou e gritou. Estela perguntou à senhora há quanto tempo ela estava ali, e Cecile respondeu que acabara de chegar. Ainda bem que ela só pensava, pois se estivesse resmungando, seria constrangedor. Estela perguntou se estava pronta para procurar o mestre. Cecile concordou. A governanta emocionou-se com a felicidade da senhora ao ver o amor de Cecile por passeios. Cecile também adora doces. Estela bateu na porta perguntando se o mestre estava pronto. O garoto gritou para ela aguardar. E então o próprio Cedric surgiu, orgulhosamente pronto. Ele parecia ansioso pelo passeio de hoje, olhando o relógio. Adiaram este passeio e doces por tempo demais. A criada sussurrou à professora para não dar muitos doces às crianças, senão não jantariam. Estela prometeu que compraria apenas um pedaço pequeno. A criada disse algo sobre a ausência da duquesa, mas calou-se a tempo. A criada disse para tomarem cuidado, a carruagem já os esperava lá fora. Que tipo de família é essa, onde a prisão da mãe se torna uma oportunidade para as crianças se divertirem? Mesmo assim, não é o melhor local para uma professora. A questão é, por que se agarram se os assentos são largos? Cedric estava bem, e Cecile gostou. Não era longe, então a professora aceitou ir por ali, mas por algum motivo, os portões não abriram. Parecia que estavam parados há muito tempo e não conseguiam avançar. Não estava claro o que ocorrera. Estela chamou o cavaleiro, perguntou o que houve. Ele pediu desculpas à professora e pediu para esperar. Estela achou que o portão estava quebrado. Alguém tentava insistentemente encontrar o duque mais jovem, ele relatou. Logo resolveriam tudo e abririam a saída. Ao sair da carruagem, ela pediu para dar uma olhada, e o cavaleiro permitiu. O homem que veio aqui agora, poderia ser ele? Lady Adriana? Estela perguntou a Lady Adriana. A moça confirmou, mas desconfiada. Perguntou como Estela sabia seu nome. Margaret explicou que a viu no funeral. Ela era tão bonita que involuntariamente se lembrou dela. Se tivesse revelado a identidade logo, já teria partido. Por que ainda está no portão? De repente, ela notou que a moça queria passar despercebida, evitando a impressão de um encontro secreto. Mas, pensando bem, era a chance de mostrar uma beleza incrível que atrairia a atenção de Diego, e Estela pediu ao guarda para abrir o portão, assegurando que não havia motivo para preocupação. Ela ouviu que o duque mais jovem esperava um convidado e que talvez tivesse esquecido algo. O guarda abriu o portão para a moça, e Estela pediu-lhe para não contar a ninguém. Ao se encontrarem, rapaz e moça podem gerar mal-entendidos. O guarda a compreendeu. Adriana virou-se à garota, agradeceu-lhe a ajuda, mas perguntou quem era. Estela explicou que trabalhava como governanta, e Andrea percebeu que as crianças ainda estavam lá. Ela quis dizer ainda vivas, o que é óbvio, pois testemunhou o assassinato do duque. E se não fosse por ela, as crianças já estariam mortas. Ela disse que o duque mais jovem estava fora, mas voltaria logo, então ela poderia esperar na sala. Depois, Adriana perguntou o nome dela. Ela a ajudou, e a garota se apresentou como Estela Margaret. Todos se dispersaram, e a carruagem do duque entrou no pátio. Estela pensou, ele não deve saber que fui eu quem deixou Adriana entrar. Diego saiu da carruagem ajeitando o cabelo e perguntou à senhorita Margaret se ela tinha ido encontrá-lo ali, pois não imaginava que se veriam naquele lugar. Não, explicou a moça, ela ia à cidade com as crianças. Diego perguntou se ela ia à cidade sem permissão, e Estela questionou se precisava. Diego perguntou alegremente se ao sair não se devia informar o guardião, caso algo acontecesse. Mas o maior perigo para as crianças era ele. Estela explicou que hoje iriam a uma pastelaria e que queria comprar um pedaço de bolo para cada um deles, só para eles. Mas e ele? Diego perguntou, e a professora quis embrulhar um para ele. Mas o guarda informou o duque de uma visita. Visita? Ele perguntou, olhando para Estela. A moça se apresentou ao jovem duque, dizendo que se chamava Adriana. Adriana? Perguntou ele ao guarda. Foi a primeira vez que ouviu isso. Ah, pensou Estela.
Mas era assim que ela arranjaria o encontro entre os protagonistas. Era seu único jeito de escapar de Diego. Diego, ao saber a verdade, pediu que Margaret explicasse, e ela disse que ele precisava encontrar o homem. Diego disse que não se lembrava do encontro, mas Stella os lembrou do acordo, dizendo: 3 meses. Diego se recordou da previsão, e pelas palavras, percebeu que essa era a beleza que apareceria. Se seguir o fluxo, não haverá censura. Ele exalou, e a moça estremeceu. Ele jogou junto, perguntando o sobrenome de Adriana. A moça respondeu: Adriana Teresa Asques. A saúde dela é frágil. Por isso ela não sai em público. Na conversa concordaram em discutir os detalhes dentro de casa e Stella aliviou-se. Embora nem tudo tenha corrido bem, parece que conseguimos marcar um encontro como no original. Diego virou-se, prometendo que voltaria e que verificariam. Seguiu então como que num nevoeiro. Por quê? Porque ele disse coisas estranhas e se foi. Stella pensou. As crianças continuaram a chamá-la. Finalmente partiram. Stella achou que Diego aceitaria a proposta de Adriana e que tudo ficaria bem. Ela pôs Cedric para dormir e saiu do quarto. A caminho do quarto, ela se escondeu e o quarto já se aproximava. Felizmente não viram Diego, e ela voltou para casa ao pôr do sol intencionalmente. Ao fechar a porta, exalou. De qualquer forma, sobreviveu a este dia. Sobreviver a quê? Antecipou Diego, que já a aguardava no quarto. Stella soltou um grito de pavor. A assustou, mas Diego sentiu seus tímpanos ainda mais. O homem disse que achou que se aparecesse logo, ela ficaria muito assustada, por isso falou primeiro. Ele tentava ser gentil, e ela questionou como ele podia entrar no quarto de uma mulher adulta. Como jovem duque, ele deveria saber isso. Diego, suspirando, questionou se ela o evitava, considerando-o indelicado, e disse que lembraria. Ela perguntou quando. Diego lembrou-lhe que ela disse que o viria ver quando voltasse. Nesse caso, devia ter vindo antes, começou Stella, mas desviou o olhar de repente. Horrorizada, perguntou ao rapaz se ele havia tirado algo de sua mesa, olhando o livro. Diego revirou os olhos e disse: Não é um diário. Stella, preocupada, disse que não escreve diários. Graças a Deus, o livro era sobre ensinar crianças, não um romance escondido. Stella, expirando, perguntou o que ele queria dizer. Diego tinha muitas perguntas, a começar por: Quem é esta mulher? Stella perguntou se não se apresentara como Lady Adriana. Diego perguntou se a conhecia de antemão. Ela explicou que a viu no funeral do Duque e se lembrou dela por ser muito bonita. Parecia que estava sendo interrogada. Diego perguntou por que a deixou entrar na propriedade. Sabia que era aristocrata, pois a vira no velório, e falou sinceramente, então pensou que ele podia falar com ela. Diego perguntou por que ela disse que havia uma reunião. Stella admitiu que mentiu ao guarda sobre o encontro. Foi pura improvisação. Uma situação bem interessante ocorreu hoje, ele explicou. E Stella perguntou o que houve. Diego disse que a garota o pediu em casamento. Sabia da morte do pai e propôs casamento por silêncio. Perguntei-lhe. Ela disse. Droga, pensou a garota. Diego podia pensar que ela conspirava com Adriana. Nesses momentos, é preciso calma. Ela negou, questionada sobre seu nome e ligação com Diego. A resposta foi negativa. Ela a viu pela primeira vez hoje. Stella a tinha visto de longe no funeral, então restava uma última pergunta. Ele deveria se casar com ela ou não? A garota atônita questionou-se o porquê de tal pergunta. Vale a pena, ela retrucou. Ela será sua companheira. Diego perguntou. É a sua resposta? Ele questionou se ela sugeria que ele dividisse a cama com uma chantagista. Stella se perguntou se ele disse algo sensato na novela, ou se ela não lembrava por só ler cenas de cama. Chamá-la de chantagista era estranho. Sua beleza não lhe agradava? Diego. Claro que não. Não? Ela perguntou. Seu coração provavelmente batia forte, mas não era o caso. De qualquer forma, ele se lembrou e disse à garota que viera para acreditar nela. Ele não age assim geralmente. Se fosse o normal, ele a teria expulsado ao suspeitar de algo. É melhor ela parar de ler os livros no fundo da gaveta, onde tudo gira em torno de romances, aconselhou Diego. No fundo da caixa? Ah, não, perguntou a moça envergonhada. Por quê? Ele mexia nas coisas alheias. Diego devia fazer uma inspeção mínima. Não precisava enganá-lo. Ele pediu que ela fizesse o que fosse preciso para que ele pudesse confiar nela. Por favor? Ele perguntou. E saiu. Stella ficou envergonhada, mas afirmou não acreditar nele. Há quanto tempo? Disse Diego, o homem que nem foi ao funeral. Em frente ao jovem duque, sentava-se seu tio, Visconde Botry, irmão do atual marquês. Ele não foi ao funeral,
Então pensou que não se encontrariam logo. O Visconde desculpou-se, citando doença. O tio mais novo era um dos traidores que Margaret alertara. A investigação revelou que ele viciou-se em jogo, esbanjou o orçamento familiar e até usou drogas na infância. Ele era decente, mas agora está patético. De todo modo, o tio veio hoje para falar algo. Ele disse haver boatos de ter enviado a duquesa para um prédio separado. Muitos o observam. Se ele tratar assim uma viúva, o público vai reagir muito mal. Diego, que só tinha ouvido metade dos rumores, perguntou se sabia por que ele a havia trancado ali. O Visconde havia escutado que, ao educar crianças, o castigo corporal seria, por vezes, algo inevitável. Quando a mãe agrediu a governanta, Cecília confrontou, golpeando-a com as mãos. O Visconde questionou a veracidade. Como ousou bater na mãe? Era inaceitável. O castigo corporal dos pais é disciplina, mas quando um filho se rebela, é inaceitável. São normas aceites. As regras não foram feitas do ponto de vista das crianças. Diego virou-se para o tio, que estremeceu. Ele perguntou ao homem se era mais doloroso, um soco de Cecília ou um chute de um adulto. A duquesa batia nos filhos e zombava da professora, que a denunciou e pediu ajuda. Diego não podia mais ver aquilo, então teve que isolar a duquesa das crianças. Ele não suportava o sofrimento dos irmãos mais novos e sentia que o tio o compreendia. O tio perguntou a Diego se ele sentia afeto pelas crianças. Claro, ele não entenderá de outra forma. As crianças só se metem no caminho. Ele bem sabia que a duquesa havia revelado aos seus confidentes as estranhas condições da morte do duque e as notáveis aptidões de seu filho. O boato chegou ao Palácio Imperial e a amante do imperador, próxima à duquesa, levou a notícia direto aos Lençóis. Parecia que o processo de herança estava sendo adiado por isso. Se não tivesse ouvido tudo de Margaret, também acharia sábio o conselho dela. Ele colaborou secretamente com o casal ducal todo este tempo e agora está pronto para fazer qualquer coisa por dinheiro para drogas da duquesa. Mesmo agora, ele manipulava sua reputação para liberar o uso do dinheiro. É melhor ser um meio-termo do que alheio, e essas palavras fazem questionar se a família importa. Não, tio? Perguntou Diego. O homem só tossiu. Não foi a melhor reação. O tio Ig afirmou que jamais faria mal a ele, por ser seu sobrinho. Claro, respondeu Diego. Ele não tem dúvidas, mas relatou que também sabia de um rumor. Corre o boato de que ele está atualmente a passar por dificuldades financeiras e que abriu um baú de joias. Após a morte do pai, ele lamentou muito suas atitudes, e por isso dedicará sua vida a ele. A riqueza da duquesa logo se esgotará. Se ele der o dinheiro, é óbvio para onde irá. Embora seja um desperdício, ele não precisará se sujar. Que siga usando drogas e apressando a morte. O tio diz que nem pode falar do pai dele. Só sente muito. Diego superou isso rápido e propôs encerrar por hoje. O tio concordou. Se não for suficiente, ele pode avisá-lo a qualquer momento. Para ele é como um pai, e é sua obrigação cuidar dele. O homem riu contente e perguntou quando ele cresceu tanto. Diego, sorrindo, pediu ao tio que se divertisse, mas sem prejudicar sua saúde. A vida de Adriana é trágica. Seu passado na novela original foi bem caótico. Havia poucas diferenças entre a infância de Diego e a de Adriana. O Marquês Asquez era o pai biológico de Adriana e amava sua esposa legal. Mas a casa, onde antes só se ouvia risos, foi subitamente ofuscada pela morte da Marquesa ao dar à luz Adriana. O Marquês odiava a Adriana, que matou sua mãe ao nascer, e a ignorava. Quando arranjou nova esposa, sua relação com a filha desmoronou. Adriana era a herdeira legítima, mas em má posição. Ao crescer, Adriana enfrentou um contrato de casamento com Grant III, governante do reino de Mirabel. Embora parecesse ótima oferta, o velho Grant já tinha 8 esposas. A 9ª esposa do velho rei, sim, ela preferia saltar para a cova do tigre Diego. Após o casamento por contrato, Diego e Adriana sentiram parentesco e compaixão um pelo outro, e no fim, se apaixonaram. Esse era o enredo de Casamento por Contrato com o Duque Perigoso. Com os protagonistas juntos, a história original devia ter mais foco, mas subitamente bateram a porta. Surpresa, a garota perguntou quem era e Javier a encontrou para entregar uma carta. Uma carta? Perguntou Estela, estranhando, pois não esperava nada. Ela congelou, preocupada, questionando por que a carta de Lady Adriana chegou agora. Ela escreveu à senhora Margaret, que já a livrou de problemas. Ela a ajudou, mas mal pôde se apresentar devido à pressa. Se não for incômodo, ela gostaria de encontrá-la para agradecer.
Ela se perguntou se poderiam se encontrar hoje no local do bilhete. Em vez de um restaurante ou beco, ela escolheu a ópera, um lugar inesperado. Estela perguntou a Javier se havia mais algo a dizer, e o mordomo respondeu que Diego a chamava. Esta carta não podia ter escapado de Diego. Suspirando, ela perguntou onde ir. Javier a guiou ao campo de treinamento. Ao praticar tiro, Diego acertou o alvo em cheio. Ao ouvir aplausos, ele olhou para a origem do som. Estela aplaudiu, dizendo que ele tinha acertado o alvo, e Diego perguntou se ela tinha visto. Foi uma visão incrível. Diego disse que era algo muito raro na capital, então provavelmente era a primeira vez que ela via algo assim, e perguntou se ela queria segurar. Estela recusou. Ela é uma cidadã comum do país. É melhor não dar armas para qualquer um. Isso nem vale a espada no cinto de um cavaleiro, disse o rapaz. Você não pode matar alguém com isso em segredo e escapar. E é muito difícil de usar na chuva. Guerra não ocorre apenas no bom tempo. Então é preciso sempre aprimorar. Ele soltou a arma, levantou as mãos e disse que não a usaria em ninguém vivo. Estela congelou surpresa e, ao exalar, disse que a informaram de que ele a chamava. Diego soube que ela partiria e Estela perguntou com quem. Ele perguntou se era o chantagista. Estela não pôde confirmar, mas tal palavra seria estranha. O Duque perguntou para onde iam, e Margaret quis saber se devia informá-lo. Diego perguntou se não deveria saber seu destino para decidir se a deixava ir. Ela perguntou por que precisava de permissão. Diego se ofendeu com a reação dela à preocupação humana dele. A moça suspirou, e Diego percebeu que a resposta viria. A governanta disse que Lady Adriana lhe enviou ingressos para a ópera, então ela iria ao teatro na rua Cashel. Que tipo de plano de encontro é este? Perguntou Diego, pois Estela jamais recebera convite tão gentil. E ela vai? Perguntou inocentemente, pensando estar do lado dela. A moça explicou que não havia ligação alguma. Se ela for, diga a Margaret que ele vai se casar com ela. Assim, o clima entre elas será ótimo. A moça pediu para ele não dizer coisas tão estranhas e perguntou o que ele faria com Lady Adriana. Em resposta, ela disse que se referia a um pedido de casamento. Ele a pediu. Por que se casaria com outra? Perguntou Diego. Isso significa recusa. O pedido de casamento de Adriana é um assunto pessoal deles. Ela entende que não tem o direito de interferir e discutir. No entanto, Adriana enfrentará dificuldades, pois terá que desposar o rei velho. Ela tinha o direito de retomar seu futuro. Se ela não falar de sua vida passada e do romance que leu, Diego nunca entenderá esse senso de dever. Ela disse ao Duque que só se casaria com um homem de quem gostasse, e ele não era o tipo dela. Estela não pensou que ele entenderia se ela dissesse aquilo. Mas Diego, sem jeito, perguntou se ela dizia que ele nunca fora dispensado por mulher. Estela pensou que ele parecia ainda mais envergonhado. Ao ver o rosto insatisfeito do belo homem, os desejos sombrios de Estela foram despertados. Ela riu feliz, dizendo a Diego: que coincidência, é a primeira vez que recuso um homem. A garota quis fazer o homem bonito chorar ao menos uma vez. Diego perguntou: pela primeira vez? Ela confirmou, morando na sua cidade natal. Houve uma hora em que não pôde recusar um tio 16 anos mais velho. Havia um comilão que pegava até a porção dela. Ela não tinha sorte com homens. Amigos sempre perguntam por que ela só namora homens assim, então ela decidiu abster-se por anos. Ela também recordou um homem, mas Diego a interrompeu, inclinando-se sobre ela. Ela encontrou um devorador de tudo, e um homem 16 anos mais velho, mas de todos, só a ele ela rejeitou. Por quê? Diego perguntou confuso. Vir aqui foi mais fácil do que pensava. Suas palavras chocaram Diego, que antes agia como se nunca a fosse deixar. Estela nunca imaginou que isso ocorreria. E o pedido de Adriana sobre a carta. Mas por que faria isso? Vendo Margaret, Adriana a chamou. Ela estava sentada na varanda. Estela sentou e perguntou se estava atrasada. Adriana negou e agradeceu sua vinda, convidando-a para aquele belo local. Estela agradeceu. Adriana pediu desculpas pelo convite inesperado, dizendo que mantinha o encontro em segredo. Não queria que ninguém soubesse com quem estava saindo, por isso a chamou ali. É um lugar frequentado por casais, pois aqui ninguém os consegue ver. Estela riu, parecendo um encontro secreto, e perguntou rindo: a ópera já começou? Estela a observava animada, mas Adriana admitiu que achou que ela não viria. Ela não queria sobrecarregá-la, mas esperava tanto por este dia que decidiu aventurar-se. Sem jeito, perguntou se sabia por que ela fora à casa do Duque. Eu sei, respondeu a professora. Ouviu-se que ela o pediu em casamento.
Adriana estava prestes a casar, comum para nobres de sua idade. Além disso, está determinada a se casar. Mesmo com um homem 2 vezes sua idade, ela será grata. Mesmo sendo a 5ª esposa de um homem que espancava a mulher. Ela já esperava que se tratasse de Granton III. Stella perguntou se ele não tinha quase 70 anos, pois ela ainda era jovem. Seu pai poderia escolher seu futuro marido. Por isso ela precisava de alguém que a protegesse. Embora fira seu orgulho, é preferível a viver em um país onde não entende a língua. Hoje, ela gastou muito em bilhetes para a ópera. Mesmo sendo filha de um marquês, tem pouco dinheiro. É pobre e não é famosa. Ela sabe que seu pedido é audacioso, mas sem opção. Implorou a senhorita Margaret para ver o jovem duque expondo sua situação. Seu peso na sociedade como filha de um marquês era bastante significativo, porque sua família assustava apenas com o nome. E agora Adriana não estava ordenando, mas sim pedindo, e Stella hesitou em responder. Ela não sabia se podia fazer tudo para salvá-la desse infortúnio. Adriana agradeceu a Miss Margaret, dizendo que não poderia retribuir. Stella a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que não pedia nada em troca, mas se sentiu desconfortável com a situação. Mas Adriana percebeu que não era por pena e agradeceu. Para ser sincera, ela não sabia como fazer Diego mudar de ideia. Como em qualquer peça, algo maravilhoso pode ocorrer à personagem principal, e se o destino existe, talvez tudo dê certo. Diego estava ocupado lendo um livro, mas seus pensamentos não estavam nem um pouco na história. Lembrei-me da conversa, de como ela já havia dito que se casaria com o homem que amava. Ela nunca disse isso, mas Diego imaginou que ele não era o tipo dela, e que ela preferiria um porco ou um velho, e isso o enfureceu. Droga, ele praguejou. Ele queria dizer que não era o tipo dela, mas sabia que era. Mas quanto mais pensava nisso, mais absurda a situação parecia. Não valia a pena pensar, mas agora, qualquer movimento o irritava. Cecília estava na esquina, dizendo ao irmão para ver como era lindo. "O que ela quer?" perguntou Diego. Ele pensou que tudo estava decidido, e a menina, encantada, perguntou a Diego se ele gostava da professora. Sem entender, Diego olhou a irmã e perguntou o que era aquilo. A menina esperava a resposta. Temendo faíscas, ele disse: "Não." Cecília, incrédula, exclamou: "Sim." Diego negou, mas sua irmã insistiu que ele gostava dela. Diego, surpreso, Cecília perguntou por que a pediu em casamento se não a amava. "Ele não a ama, mas a desposará", raciocinou a irmã. Diego explicou que isso acontece. É um assunto de adulto e ela não precisa saber. É por isso que ele precisa casar. Ela nem é o tipo dele. E esses cílios... Apesar de serem grossos, são tão grossos que começam a curvar para dentro e chega a ser doloroso. Nariz fino ou lábios escarlates, para que órgãos de fala e respiração tão belos? Batendo na própria cabeça, ele pensou: droga, no que ele está pensando? Confusa por não dormir há dias, Cecília perguntou a Diego se tinha enlouquecido. De qualquer forma, o irmão disse que ela não precisava pensar. A professora era muito útil para ele. A irmã perguntou horrorizada: então ele a usava? Diego: isso tinha a ver com ela? A irmã disse que contaria à professora para não se casar com ele por traição. Diego espantou-se que ela não se envergonhava de dizer tal coisa. O rapaz pensou e apertou a testa da irmã. A irmã não entendia, mas Diego a mandou ir embora. Precisava dormir. Ao contrário dela, ele estava exausto. Mas mesmo após o irmão se deitar, a irmã não o largou. Ela perguntou se podia ajudar, e Diego, interessado, quis saber como ela o faria. A garota disse para o irmão ao ouvir, gesticulou: ele tem muito disso. É próxima da professora? Perguntou Diego. Quer ajudá-la a ver meu lado positivo? Exato, confirmou Cecília. Diego, irritado, perguntou se não podia ajudar por boa vontade. Cecília, se não tinha consciência. O Duque perguntou à menina onde aprendeu tais palavras. A professora ensinou, respondeu Cecília. Javier bateu na porta e anunciou um convidado. Diego olhou o relógio. Era a hora. O mordomo perguntou se o convidado devia esperar. Diego disse não. Como fazer um convidado esperar? Mas ele viu que a jovem também estava lá. Javier acariciou a cabeça da pequena, mas ela não gostou. Abraçando a irmã, Diego disse ao mordomo: não toque no cabelo de crianças sem permissão. O homem concordou que o Duque estava certo e agiu incorretamente. Cecília o seguiu e Diego perguntou aonde ela ia. A garotinha respondeu: com ele, e pediu rapidamente a Diego sua mão, o que divertiu Javier. O rapaz se resignou e estendeu a mão à garotinha. Cecília pegou a mão dele, rindo, envergonhada e feliz.
chegaram ao convidado que aguardava. Diego o olhou seriamente. Cecília se surpreendeu, e o rapaz perguntou se ele virou babá enquanto não se viam. Ele provavelmente também frequenta aulas de etiqueta. Diego explicou que já tem idade para casar, então não é tão ruim. O rapaz chamou o amigo, surpreso, e perguntou se não decidiram envelhecer e morrer sozinhos. Diego, com desagrado, perguntou o que seria da sucessão ao trono neste país se ele não se casasse. O rapaz riu, pedindo que esperassem, pois o pai ainda estava bem e daria seus herdeiros. Então perguntou se era a irmãzinha. Diego mandou Cecília o cumprimentar. Ele apresentou o homem de manto como o príncipe, o qual lhes assegura um futuro brilhante. Príncipe? A garotinha perguntou surpresa, mas de forma desleixada. Diego não segurou o riso, e o príncipe chocou-se com tal declaração. Desleixado? Perguntou ele. Diego explicou. Ela disse que ele não está bem. O príncipe, irritado, pediu que repetisse. Ainda não é bom. Se ela não entendesse o que desleixado significa, ele a ajudaria. O príncipe era brilhante em aparência, mas Cecília não ligou, e levantando uma sobrancelha, disse pensativa que não estava falando dele, mas de sua estrela. O irmão dela riu da fala de Cecília, e o príncipe, decepcionado, perguntou. O quê? Assim, Lionel Ewald foi humilhado por uma criança de 5 anos, e seu amigo riu dele. Contendo a irritação, ele expirou e disse que crianças falam todo tipo de coisa, e era por isso que ele não queria ter filhos. Lionel perguntou se ela sabia que ele estava saindo com ele e se contasse a duquesa. Diego riu. Ela não é assim. Ela tem um elo especial com a mãe biológica. O príncipe perguntou por que conversavam na frente dela, e Diego explicou que na idade dela, ela não entenderia. Se ao menos fosse a primeira, suspirou Diego, e o príncipe o lembrou que ele era o primeiro naquela casa. Lionel, vendo a confusão do amigo, perguntou-lhe se era tolo. Diego compreendeu o que seu amigo dizia e olhou a irmã encantada com embaraço. Ele ignorou e pediu para não falar bobagens, dizendo à irmã que os adultos conversariam sobre seus assuntos, empurrando-a para a saída. Ele a mandou brincar, levando-a a Javier, e ao se despedir, ela acenou ao príncipe com grande admiração, dizendo que se veriam de novo. Quando Cecília finalmente saiu, Lionel suspirou, dizendo que sabia de suas façanhas. Finalmente ele colocou a madrasta em um canto frio e a parabenizou pelo sonho realizado. Mas Diego sabia que ela voltaria um dia. E eles tinham um novo problema. O quê? Cantarolou Lionel. De novo o título? Não, explicou Diego. Era sobre a madrasta dele. O príncipe suspirou com tristeza e lembrou-lhe que já havia dito que ela não era sua mãe, mas para Diego isso não importava. O príncipe, irritado, explicou que ela não casou com o pai. Era só a concubina favorita. Os sentimentos da Matilha são sérios e ela virou condessa. Diego lembrou. Lionel gritou. Como isso o enfurecia. O importante era a proximidade das suas duquesas, ele concluiu. O fato de ainda não ter recebido o título também é culpa delas. Lionel perguntou o que faria. O pai dele estava cego de amor, pronto para satisfazer qualquer desejo dela. Diego precisava resolver isso, já que sua família sofria, mas Lionel também tinha algo a dizer sobre a família dele. O que mais queria? Que cumprisse seus pedidos estranhos? E Diego perguntou. Mas essa não é a vantagem de ser amigo de infância do príncipe? Lionel coçou o nariz e sorriu, lembrando que não haviam brincado juntos, e perguntou por que ele estava fingindo ser seu amigo. Diego revirou os olhos, mas não estava de mãos vazias. Ele descobriu o ponto fraco da condessa. Ponto fraco? Qual é? Perguntou o príncipe interessado. Diego disse que contaria se ele a julgasse, e após pensar, Lionel aceitou. Simples, Diego disse. A condessa trapaceia. O príncipe perguntou. Por quê? Ele perguntou ao amigo se ele não sabia da paixão dela por acordar na cama de outro homem. Mas Diego explicou que dessa vez não era tão simples. Era o vice-ministro Delmar. O príncipe se levantou e perguntou se Diego tinha certeza. Diego disse que o relacionamento era secreto. Ele mesmo descobriu isso enquanto conduzia uma investigação sobre a duquesa, e agora isso sim era interessante. Ela sabe que Delmar e seu pai são antigos inimigos. Como o rei não estava interessado no trono, seu filho perdeu seu lugar. Lionel explicou que por terem o mesmo gosto em mulheres, os conflitos eram muitos, atraindo pessoas a relações proibidas. E se ela vazasse informações da realeza? Isso pode ser descoberto com o tempo. O simples encontro deles afetará muito sua reputação. E ele tinha mais um pedido? Lionel irritado. O que mais? Moleza perto do anterior, Diego explicou.
A filha mais velha do Marquês de Assis, Adriana Assis, ele precisa de informações. Naquele momento, Adriana disse a Estela que haveria um baile real em uma semana. O convidado, Grant III, estará presente no evento. O pai dela queria apresentá-la ao Duque no baile, e ela pediu para agendar um encontro, para que pudessem conversar uma vez. Adriana temia que, se não fosse no baile, não teria outra chance. Porém, Margaret questionou, triste. E se ela falhar? Adriana, nervosa, retrucou. Se falhar, é o destino. Estela não aceitava. Por que tudo tão complexo? Ela só queria salvar as crianças, e agora a protagonista é vendida por culpa dela. Adriana não pode se casar assim. Ela precisa cancelar o baile real. O que faremos? Pensou a governanta. Porém, Diego se aproximou por trás, perguntando se havia problema, e Margaret se assustou. Estela olhou, encantada, o belo rosto do Duque, admirando-o em silêncio. Mais tarde, ela disse que havia muito o que contar. Então suspirou. Diego perguntou se tinha certeza que eram as crianças. Estela perguntou de suas preocupações além das crianças e pensou. Ele sentado numa cadeira de criança com aquele corpo, é engraçado. Mas Diego perguntou se ela tinha tempo para si. Sim, está tudo bem, ela respondeu, e ele perguntou sobre o que conversou com a moça. Ela respondeu que só conversaram e assistiram à apresentação juntas. O Duque perguntou quais peças estavam em cartaz. A Maldição da Torre do Relógio ou Os Sapatos Vermelhos de Lola. Estela, lembrando que precisava mandá-lo ao baile, perguntou sobre a ópera de Diego. Ela deveria ter agido naturalmente. Isso mesmo, confirmou feliz. Ela canta tão bem, e lá se fala de amor. Diego sorriu pensativo. E ao perguntar sobre o amor dos romances em seu armário, Estela estremeceu e, irritada, perguntou se ele a lembraria disso. Mas Diego apenas dizia a verdade. Ele disse que todos os heróis dos livros que ela lia eram chamados de vilão. Estela se tensou. Considerando que a maioria das mulheres busca seu ideal em histórias, ele não é o ideal dela? Ele perguntou. De jeito nenhum, ela queria dizer, mas não conseguiu. A peça é interessante, e o protagonista é um verdadeiro cavalheiro. Ela soube que haveria um baile real em uma semana e está ocupada com os preparativos. Entendi, respondeu Diego desinteressado. Estela perguntou se ele participaria. Não, disse o Duque. Ele nem tem parceira, por que precisa disso? Ele perguntou. Ele marcou um encontro com Lionel, então não vai dar certo. Ela perguntou se ele precisava de parceira, pois sabia que ele não tinha amigas próximas. Diego perguntou desde quando ela se interessava pela vida dele. De forma alguma, Estela respeitava a privacidade alheia. Então Diego pediu que ela admitisse estar interessada nele, para poder confiar. Estela olhou o Duque, mas mal pôde falar. Ela disse sem jeito e baixo que o Duque era interessante. Diego não ouviu. Ele perguntou o que ela dizia, e Margaret exclamou envergonhada, seu interesse nele. Eu teria dito isso logo, mas ele não irá ao baile, explicou o Duque, e a garota se surpreendeu. Ela, indignada, perguntou o porquê, e Diego explicou que, após o funeral do pai, se aparecesse lá, as pessoas se interessariam, o que o irritava. Mas, se ele fosse acompanhado, talvez as pessoas não o incomodassem com tantas perguntas. Ele já havia dito a Estela que não iria com a senhorita Adriana. Diego odiava sentir-se sozinho em lugares assim, pois havia crescido só. Margaret, comovida e lembrando o acordo com Adriana, perguntou. E se ela fosse com ele? Ele zombou, perguntando se o convidava para um encontro. Não quer nem precisa, exclamou a garota. Diego não disse que não queria, mas tinha outro problema. O que mais? Ela perguntou descontente. Honestamente, Diego não sabia dançar, mas não queria se envergonhar. O que faremos, professora? Ele perguntou. Sentada na carruagem com Diego, ela pensava em como tudo chegara àquele ponto. Por capricho dele, tive de aceitar aulas de dança. E agora, ela escolheria a roupa para o baile. Mesmo confortável, ela perguntou se não podia usar um vestido, e Diego a mandou não dizer bobagens. Se estivesse com ele, na manhã seguinte todos falariam da sua roupa, mas mesmo assim, ela não entendia o motivo. Por que se arrumar tanto? Estela pediu que ele repetisse o que responderia no baile quando perguntassem quem ela era. Uma mendiga que ele levou por pena da professora que não pôde estrear na alta sociedade. E ele perguntou se ela estava satisfeita. Estela deu uma nota 100 pelo que aprendeu, e Diego explicou com desagrado que ela estava se colocando em uma posição muito humilhante. Estela explicou que era para evitar rumores estranhos. Diego mal podia esperar para ver qual homem ela estaria se a deixasse sozinha. Conversas sobre romances não são doces, ele continua nelas. Mas logo chegaram. Diego pediu que ela pegasse sua mão e saísse.
Estela, surpresa, disse envergonhada que naqueles momentos ele parecia um cavalheiro. Diego perguntou se ela sairia, e a moça preferiu adiar as gentilezas. Margaret ignorou Diego, vendo os belos pavilhões de roupas. Diego levou a moça à boutique. A vendedora os cumprimentou. Prepararam chá, suco e água para os convidados, perguntando qual bebida preferiam. Diego pediu para a senhorita Margaret escolher, e ela, distraída dos estudos, pediu água. Diego perguntou o motivo da preocupação, e Estela respondeu ser a primeira vez num lugar assim. Então, a estilista se aproximou deles e, animadamente, sugeriu que estavam esperando há muito tempo. A mulher disse que estava atarefada no ateliê e que só agora soubera da chegada deles, pedindo desculpas pela demora. Havia muitas encomendas para um baile e ela perguntou ao duque o que queria. Diego pediu que ela fizesse de tudo para a moça brilhar no baile. Luvas, vestidos, sapatos, acessórios, tudo. O traje deve ser preparado em 1 semana. Tudo tem que estar pronto 3 horas antes do baile. Ele perguntou se era possível. A mulher estava disposta a tentar. Ela achava que um vestido vibrante lhe cairia bem, realçando sua pele clara, ou um branco elegante. Cores primárias também seriam boas, ou talvez combinar com o cabelo do jovem duque? Diego gostou da ideia, mas Estela preferiu o branco. O duque revirou os olhos. Vestidos ombro a ombro estavam na moda. Ela tem rosto pequeno, um decote maior cairia bem. Após um esboço, ela perguntou à senhorita qual preferia. Estela apontou sua favorita. Era a melhor, mas parecia complexa. Mas a moça disse que traria os vestidos para que pudesse avaliá-los, experimentá-los e decidir qual ficaria melhor. Enquanto preparavam, Margaret foi convidada a olhar outras coisas. Os acessórios eram incrivelmente belos, mas caros. A moça pediu que a avisasse quando olhasse tudo. Havia muitos outros produtos para escolherem. Tudo era lindo, mas o colar me chamou a atenção. A moça, percebendo, ofereceu para eu experimentá-lo. Eles a convenceram a provar tudo, e Estela, pelo rosto, demonstrou o quanto amou tudo. Diego perguntou se ela gostou. Ele quis comprar, e Margaret ficou furiosa. Ela disse, é por isso que ela não é a protagonista. Diego perguntou o que ela quis dizer, e ela explicou que personagens de romance recusam presentes, mas ela se casaria com um homem que lhe comprasse algo assim. É mesmo? Diego perguntou interessado, e a pediu em casamento. Ele falava sério. Estela se surpreendeu com o rumo da conversa e, rindo, notou seu senso de humor. Diego revirou os olhos e perguntou se ela achava. O duque esclareceu que não estava a brincar, pois, na verdade, ele poderia adquirir tudo aquilo para ela, do início ao fim. Ele ameaçou comprar tudo, o que deixou a jovem horrorizada. Mas então, a designer de moda chegou com os vestidos. O duque não parou e ofereceu para ela provar, e a mulher aceitou. Estela, em pânico, pediu que parassem, perguntando se era verdade. Havia uns 100 ali. Sim, algum problema? Perguntou Diego. Estela, como esperado, não era a protagonista. Margaret provava vestidos e Diego, o catálogo. Estela, sem jeito, chamou o duque e pediu-lhe para dar uma olhada. Diego se envergonhou ao vê-la. 40 minutos antes, a moça instruiu sobre boa postura para amarrar espartilho. Logo elas terminaram. E Estela, exausta, perguntou o que faltava. Mais do que provou. Margaret horrorizou-se. Sim, ela não serve como heroína. Madame Lola foi avisada que o próximo vestido estava pronto. Estela adiantou-se, modestamente. Este vestido é usado sem anágua, então o caimento é crucial, e ele tem um corte ótimo. Lola perguntou se ela fazia exercícios. Estela respondeu. Ela cria os filhos. O vestido serviu e ela a levou à penteadeira. Para a maquiagem, ela perguntou. Precisa de leveza? Não, Lola respondeu. Há uma diferença enorme.